Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 2. O Rato no Corredor. Capítulo 1. O asilo para velhos onde estou passando minha última etapa de colocar os pingos nos is chama-se Georgia Pines. Está a uns 100 quilômetros de Atlanta e a cerca de 200 anos-luz da vida como é levada pela maioria das pessoas, digamos, pessoas com menos de 80 anos de idade. Você que está lendo isto deve ter cuidado para que não haja um lugar como esse à espera no seu futuro. Não é um lugar cruel, pelo menos na sua maior parte. Tem TV a cabo, a comida é boa, embora haja pouco nela que um homem possa mastigar. Porém, à sua maneira, é uma arapuca do mesmo modo que o bloco e em Cold Mountain. Existe até um sujeito aqui que me lembra um pouco Percy Vetmore, que obteve seu emprego no Corredor Verde porque era parente do governador. Duvido que esse sujeito seja aparentado com qualquer pessoa importante, embora haja como se fosse. O nome dele é Brad Dolan. Está sempre penteando o cabelo, como Percy fazia, e tem sempre alguma coisa para ler enfiada no bolso de trás. Com Percy eram revistas como Argos e Men's Adventure. Com Brad são livretos chamados Piadas Sujas e Piadas Idiotas. Ele está sempre perguntando às pessoas por que o francês atravessou a rua, de quantos polacos se precisa para tarrachar uma lâmpada ou quantos carregadores de caixão são necessários para um enterro no Harlem. Tal como Percy, Brad é um pobre de espírito que acha que nada é engraçado se não for perverso. Uma coisa que Brad disse outro dia me pareceu de fato inteligente, mas não lhe dou muito crédito por isso. Até mesmo o relógio parado está certo 2 vezes por dia, como diz o provérbio. Você tem sorte de não estar com aquela doença de Alzheimer, Pauli. Foi o que ele disse. Detesto que ele me chame assim, de Pauli, mas ele continua de qualquer jeito. Já desisti de pedir a ele que pare. Há outros ditos, que não chegam a ser provérbios, que se aplicam a Brad Dolan. Pode-se levar um cavalo até a água, mas não se pode obrigá-lo a beber, é um deles. Pode-se enfeitá-lo, mas não se pode fazê-lo sair, é outro. Em sua teimosia, ele também é como Percy. Quando fez seu comentário sobre Alzheimer, ele estava limpando o piso do solário, onde eu estava revendo as páginas que já tinha escrito. Há uma grande quantidade delas, e acho que haverá muito mais antes que eu termine. Essa Alzheimer, você sabe o que é na verdade? Não, disse eu, mas tenho certeza que você vai me dizer, Brad. É a AIDS das pessoas velhas, falou ele depois caiu na gargalhada. Quá, 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 exatamente como faz quando conta aquelas piadas idiotas. Mas eu não ri, porque o que ele falou atingiu um ponto sensível em algum lugar. Não que eu esteja com Alzheimer. Embora haja muitos desses casos à vista aqui no belo Georgia Pines, eu mesmo só sofro dos problemas comuns de memória de gente velha. Esses problemas parecem ter mais a ver com quando em vez de o quê? Olhando para o que escrevi até agora, me ocorre que me lembro de tudo que aconteceu em 1932. É a sequência dos fatos que às vezes fica confusa na minha cabeça. No entanto, se tiver cuidado, acho que consigo manter até isso na ordem certa. Mais ou menos. John Coffey veio para o Bloco e o Corredor Verde em outubro daquele ano, condenado pelo assassinato das gêmeas de Terick, de 9 anos de idade. Esse é o meu marco principal, e se não tirar o olho dele devo ir perfeitamente bem. William Bill Selvagem Wharton veio depois de Coffey, Delacroix veio antes. Assim como o Rato, o que Brutus Ovel, brutal para os amigos, chamou de Willie do barco a vapor, e Delacroix acabou chamando de Sr. Guizos. Como quer que você o chamasse, o Rato veio primeiro, até mesmo antes de Deu. Ainda era verão quando ele apareceu, e nós tínhamos 2 outros presos no Corredor Verde, o cacique Arlen Bitterbuck e o presidente Arthur Flanders. Aquele rato, aquele maldito rato. Delacroix o adorava, mas Percy Vetmore certamente não. Percy o odiara desde o princípio.
Capítulo 2. O rato voltou uns 3 dias depois que Percy saiu correndo atrás dele pelo corredor verde naquela primeira vez. Dee Stanton e Bill Dodge estavam falando sobre política, o que queria dizer, naquela época, que estavam falando de Roosevelt e Hoover, Herbert, não J. Edgar. Estavam comendo biscoitos Reed de uma caixa que Dean tinha comprado do velho Tutot mais ou menos uma hora antes. Percy estava de pé no portal do escritório, treinando sacar rápido o cacetete de que ele gostava tanto, enquanto escutava. Ele o sacava daquela capa ridícula, feita à mão, que tinha conseguido em algum lugar, depois girava nos dedos, ou tentava fazê-lo. Na maioria das vezes o teria deixado cair se não fosse a correia de couro cru que punha em volta do pulso. Depois tornava a enfiá-la na capa. Eu estava de folga naquela noite, mas recebi o relatório completo de Dean na noite seguinte. O rato veio pelo corredor verde do mesmo jeito que antes, saltitando, depois parando e dando a impressão de que estava conferindo as celas vazias. Depois de fazer um pouco isso, ele continuava saltitando, sem desanimar, como se soubesse o tempo todo que ia ser uma busca longa, e estava disposto a isso. Dessa vez o presidente estava acordado, de pé junto da porta da cela. Aquele sujeito era uma figura, conseguindo parecer elegante até no uniforme azul de presidiário. Nós sabíamos só pelo seu jeitão que ele não tinha sido feito para a velha fagulha, e tínhamos razão. Menos de uma semana depois da segunda corrida que Percy deu naquele rato, a sentença do presidente foi alterada para prisão perpétua, e ele se juntou à população comum. Olha aqui, berrou ele. Tem um rato aqui dentro. Que espécie de birosca vocês estão mantendo aqui, afinal de contas? Ele estava meio rindo, mas disse que também parecia estar indignado, como se nem mesmo uma condenação por assassinato fosse suficiente para tirar a empáfia de sua alma. Ele tinha sido chefe regional de uma empresa chamada Associados de Operações Imobiliárias do Meio-Sul, e se julgar esperto bastante para sair impune de ter empurrado seu pai meio senil pela janela de um terceiro andar e receber o pagamento de uma indenização em dobro por seguro de vida integral. Nisso se enganara, mas talvez por pouco. Cala a boca, seu boçal, disse Percy, mas isso foi mais ou menos automático. Estava de olho no rato. Tinha recolocado o cacetete no lugar e tirado do bolso uma das suas revistas, mas então atirou a revista sobre a mesa da guarda e sacou o cacetete novamente. Começou a batê-lo com o ar distraído nos nós dos dedos da mão esquerda. Filho da mãe, falou Bill Dodge. Nunca vi um rato aqui antes. Ora, ele até que é meio engraçadinho, disse Dean, e não tem medo nenhum. Como é que você sabe? Esteve aqui outra noite. Percy também o viu. Brutal o chama de Willie do barco a vapor. Percy fez um olhar de escárnio ao ouvir isso, mas naquele momento não chegou a dizer nada. Agora estava batendo o cacetete mais depressa no dorso da mão. Olhe só isso, disse Dean. Ele veio até aqui junto da mesa da outra vez. Quero ver se vai fazer o mesmo de novo. Ele assim fez, passando ao largo do presidente no trajeto, como se não gostasse do cheiro do nosso parricida residente. Conferiu 2 das celas vazias, deu uma corrida até um dos cáteres vazios, sem colchão, para dar uma cheirada, depois voltou para o corredor. E, durante todo esse tempo, Percy ficou ali, batendo de leve, sem falar muito dessa vez, querendo fazê-lo se arrepender de ter voltado, querendo dar-lhe uma lição. Ainda bem que vocês não precisam colocá-lo na fagulha, disse Bill, não conseguindo reprimir seu interesse. Ia ser o diabo colocar as alças e o capacete nele. Percy continuou sem dizer nada, mas muito lentamente apertou o cacetete entre os dedos, do modo como um homem seguraria um bom charuto. O rato parou onde tinha parado antes, a não mais de 1 metro da mesa da guarda, erguendo os olhos para Dean como um preso diante da banca de um juiz. Lançou um olhar para Bill por um instante, depois voltou sua atenção para Dean. Mal parecia ter notado Percy. Tenho de reconhecer que ele é valente, comentou Bill. Elevou um pouco o tom da voz. Ei, Willie do barco a vapor. O rato estremeceu um pouco e sacudiu as orelhas rápido, mas não fugiu nem deu sinal de querer fugir. Agora olhe isso, disse Dee, lembrando-se de como Brutal tinha dado um pouco do sanduíche de carne ao bichinho. Não sei se ele vai fazer de novo, mas... Partiu um pedaço do biscoito Ritz e deixou cair na frente do rato. Ele apenas olhou com seus olhos pretos, vivos, para o fragmento alaranjado por 1 ou 2 segundos, os bigodes finos estremecendo enquanto ele farejava. Depois esticou as patas dianteiras, pegou o biscoito, sentou-se e começou a comer. Ora, macacos me mordam, exclamou Bill. Come tão bem como um pároco na casa paroquial, na noite de sábado. Para mim parece mais com um crioulo comendo melancia, observou Percy, mas nenhum dos guardas lhe deu qualquer atenção. Aliás, tampouco o cacique ou o presidente. O rato terminou o biscoito, mas continuou sentado, parecendo estar se equilibrando sobre sua cauda talentosamente enroscada, elevando os olhos para os gigantes vestidos de azul. Me deixa tentar, falou Bill. Partiu outro pedaço de biscoito, debruçou-se por cima da mesa e deixou cair com cuidado. O rato cheirou, mas não tocou. Ué, disse Bill. Deve estar cheio. Que nada, retrucou Dee. Ele sabe que você é um temporário. É só isso. Sou temporário. É? Essa é boa. Fico aqui quase tanto quanto Harry Tervilliger. Talvez até mais. Calma, velho, calma, disse Dean com um sorriso. Mas olhe e veja se não tenho razão. Lançou outro pedaço por cima da mesa. O rato pegou esse e começou a comer de novo, ainda ignorando por completo a contribuição de Bill Dodge. Mas antes ele tivesse dado 1 ou 2 mordidinhas, Percy atirou o cacetete nele, lançando como se fosse um dardo.
O rato era um alvo pequeno, e há que se dar ao diabo que lhe é devido. Tinha sido um lançamento perversamente bom e poderia ter acertado em cheio na cabeça de Willie se seus reflexos não fossem afiados como cacos de vidro. Ele se abaixou, exatamente como teria feito um ser humano, e largou o pedaço de biscoito. O cacetete pesado de peroba passou-lhe tão perto da cabeça e da espinha que fez o pelo dele levantar. Pelo menos foi isso que lhe falou, de modo que passo adiante, embora não esteja certo de acreditar. Depois bateu no piso de linóleo verde e saltou de encontro às grades de uma cela vazia. O rato não esperou para ver se tinha sido um equívoco. Aparentando ter se lembrado de que tinha um compromisso urgente em outro lugar, deu meia volta e partiu pelo corredor na direção da solitária num segundo. Percy urrou de frustração, pois sabia como tinha chegado perto, e saiu atrás dele novamente. Bill Dodge tentou agarrá-lo pelo braço, provavelmente por puro instinto, mas Percy se desvencilhou dele. Mesmo assim, disse Dee, provavelmente foi esse gesto que salvou a vida de Willie do barco a vapor, e ainda assim foi por pouco. Percy não queria apenas matar o rato, mas esmigalhá-lo, de modo que saiu correndo, dando uns saltos grandes e cômicos, como um cervo, batendo com força as botinas pesadas no chão. O rato mal conseguiu se esquivar dos 2 últimos saltos de Percy, primeiro guinando para um lado e depois para o outro. Meteu-se por debaixo da porta com o último aceno de sua cauda comprida e rosada, e adeus forasteiro. Sumiu. Merda! Berrou Percy e bateu com a palma da mão na porta. Depois começou a procurar no seu molho de chaves, pretendendo entrar na solitária e continuar a perseguição. Dean veio pelo corredor atrás dele, propositadamente andando devagar a fim de controlar suas emoções. Uma parte dele queria rir de Percy, contou-me ele, mas outra parte queria agarrar o homem, fazê-lo dar meia volta, empurrá-lo de encontro à porta da solitária e dar-lhe uma boa sua. A maior parte disso foi só pelo susto. Nosso trabalho no bloco era manter a agitação no ponto mínimo, e a agitação era praticamente o sobrenome de Percy Vetmore. Trabalhar com ele era como tentar desarmar uma bomba com alguém de pé atrás de você e de vez em quando batendo um par de pratos. Numa palavra, perturbador. Dean disse que podia ver essa perturbação nos olhos de Arlen Bitterbook, até mesmo nos do presidente, embora esse cavalheiro geralmente fosse tão frio como um pepino em conserva. E havia também outra coisa. Em algum canto da mente, Dean já tinha começado a aceitar o rato como, bem, talvez não como um amigo, mas como parte da vida no bloco. Isso tornava errado o que Percy tinha feito e o que estava tentando fazer, nem mesmo se o que queria fazer era contra um rato. E o fato de que Percy nunca entenderia como era possível que não estivesse certo era um perfeito exemplo de como ele era inteiramente inadequado para o trabalho que acreditava estar fazendo. Quando Dee chegou ao fim do corredor, tinha recuperado o controle e sabia como devia lidar com a questão. A única coisa que era inteiramente insuportável para Percy era fazer papel de bobo, e nós todos sabíamos disso. Puxa vida, tapeado de novo, disse ele, sorrindo um pouco, mexendo com Percy. Percy lançou-lhe um olhar feio e tirou o cabelo da testa. Cuidado com o que fala, 4 olhos. Estou irritado. Não me faça ficar pior. Então é dia de mudança de novo? Disse Dee, sem chegar a rir, mas rindo com os olhos. Bem, quando você botar tudo para fora dessa vez, se importa de passar pano no chão. Percy olhou para a porta. Olhou para as chaves. Pensou em mais uma longa, quente e infrutífera vasculhada na solitária com as paredes acolchoadas, enquanto todos iam ficar em volta, olhando para ele. O cacique e o presidente também. Que o diabo me carregue se eu entender o que é tão engraçado. Falou. Não precisamos de ratos neste bloco, já temos pragas suficientes aqui dentro. Como você quiser, Percy, falou Dee, levantando as mãos. Houve um instante ali, contou-me na noite seguinte, em que ele achou que Percy bem poderia ter saltado em cima dele. Bill Dodge veio vindo devagar e apaziguou os ânimos. Acho que você deixou cair isto, disse ele e entregou o cacetete para Percy. Uns 2 centímetros para baixo e você teria partido a espinha do miserável. Ao ouvir isso, Percy estufou o peito. Não foi um mau lançamento, retrucou, recolocando com cuidado seu rompe-cabeça na capa ridícula. Eu era lançador no time de beisebol da escola. Atirava 2 em seguida que ninguém acertava. Trelt Nuiters. Puxa, é mesmo? Disse Bill, e o tom de voz respeitoso, embora tenha piscado para Dean quando Percy se virou, foi suficiente para desanuviar a situação. É isso aí, disse Percy. Pus um para fora em Knoxville. Aqueles meninos da cidade nem souberam o que tinha caído em cima deles. Botei os 2 para andar. Poderia ter sido um jogo perfeito se o árbitro não fosse um boçal. Dean podia ter deixado como estava, mas era mais antigo do que Percy, e parte do trabalho do mais antigo é instruir. E naquela época, antes de Coffey, antes de Delacroix, ele ainda achava que Percy era capaz de aprender. Então ele esticou a mão e agarrou o pulso do homem mais moço. Você deve pensar no que estava fazendo agora mesmo, aconselhou Dean. Sua intenção, disse Dean depois, era parecer sério, mas sem repreender. Sem repreender muito, pelo menos. Só que com Percy isso não dava certo. Ele podia não aprender, mas nós, eventualmente, aprenderíamos. Olha aqui, 4 olhos, eu sei o que você estava fazendo, tentando pegar aquele rato. Você é cego? Você também deu um susto danado em Bill, em mim e neles, falou Dee, apontando na direção de Bitterbook e Flanders. E daí? Perguntou Percy, erguendo o corpo. Caso você não tenha notado, eles não estão no jardim de infância. Embora vocês os tratem a maior parte do tempo como se estivessem. Bem,
Não gosto de levar sustos, rosnou Bill. E trabalho aqui, Vetmore, caso você não tenha notado. Eu não sou um dos seus boçais. Percy dirigiu-lhe um olhar um pouco incerto, com os olhos apertados. E nós não os assustamos mais do que o necessário, porque eles estão sob um bocado de tensão, disse Dee, ainda mantendo a voz baixa. Homens que estão sob tensão são capazes de estourar, machucar a si próprios, machucar outras pessoas. Às vezes colocar gente como nós em dificuldades também. Percy fez uma careta ao ouvir isso. Em dificuldades, era uma ideia que tinha poder sobre ele. Criar dificuldades estava bem. Ficar em dificuldades, não. Nosso trabalho é falar, não gritar, disse Dee. Um homem que fica gritando com os presos é um homem que perdeu o controle. Percy sabia quem tinha escrito esse roteiro. Eu. O chefe. Não havia nenhum sentimento de amizade entre Percy Vetmore e Podjecombe, e isso aconteceu quando ainda era verão. Lembre-se, muito antes de começarem as festividades. Será melhor para você, falou Dee, se pensar neste lugar como uma enfermaria de tratamento intensivo num hospital. É melhor ficar tranquilo. Penso nele como um balde de mijo que serve para afogar ratos, disse Percy, e é só. Agora, deixe-me ir embora. Desvencilhou-se com força da mão de Dee, passou entre ele e Bill, e foi andando pelo corredor com a cabeça abaixada. Passou perto demais do lado do presidente, perto bastante para que Flanders pudesse esticar as mãos, agarrá-lo e talvez lhe golpear a cabeça várias vezes com seu próprio cacetete, se fosse esse tipo de homem. É claro que ele não era, mas o cacique talvez fosse. Se tivesse a oportunidade, o cacique poderia ter aplicado uma surra dessas em Percy só para lhe dar uma lição. O que Dee me disse sobre esse assunto quando me contou essa história na noite seguinte ficou comigo desde então, porque acabou sendo uma espécie de profecia. Vetmore não entende que não tem nenhum poder sobre eles, disse Dee. Que nada que possa fazer pode realmente piorar as coisas para eles, que eles só podem ser eletrocutados uma vez. Até que meta isso na cabeça, ele vai ser um perigo para ele próprio e para todo mundo lá. Percy entrou no meu escritório e bateu a porta atrás de si. Ora, disse Bill. Ele é mesmo um testículo inchado e com uma infecção séria. Você não sabe nem a metade da história, falou Dee. Olhe para o lado positivo, disse Bill. Estava sempre dizendo às pessoas que olhassem para o lado positivo. Chegava a um ponto em que você ficava com vontade de dar-lhe um murro no nariz toda vez que isso lhe saía da boca. Pelo menos seu rato que faz gracinhas escapou. Mas nós não vamos mais vê-lo, retrucou Dee. Acho que agora Percy Vetmore o assustou de vez. Capítulo 3. Isso era lógico, mas estava errado. O rato voltou logo na noite seguinte, que calhou ser a primeira das 2 noites de folga de Percy Vetmore antes de ele passar para o turno da noite. Willie do barco a vapor apareceu por volta das 7. Eu estava lá para ver seu reaparecimento, assim como Dee. Harry Terwilliger também. Harry estava na mesa da guarda. Tecnicamente eu trabalhava no período diurno, mas tinha ficado por ali para passar mais uma hora com o cacique, cujo fim estava se aproximando. Bitterbook era impassível por fora, de acordo com a tradição de sua tribo, mas eu podia ver o medo crescendo dentro dele como uma flor envenenada. Então nós conversávamos. Podia-se conversar com eles durante o dia, mas não era tão bom. Com os berros e as conversas, para não mencionar as ocasionais brigas, que vinham do pátio de exercícios, o barulho das máquinas da oficina de fabricação de placas de automóvel, o grito ocasional de um guarda mandando alguém largar aquela picareta, pegar aquela enxada ou simplesmente mover a bunda até lá, Harvey. Depois das 4 ficava um pouco melhor, e depois das 6, melhor ainda. O momento ideal era de 6 às 8. Depois desse período, podíamos ver os pensamentos sombrios começarem a tomar conta das mentes deles novamente. Podíamos perceber isso nos olhos deles, como sombras da tarde, e era melhor parar. Eles ainda ouviam o que estávamos dizendo, mas para eles não fazia mais sentido. Depois das 8 eles estavam se preparando para as rondas à noite e imaginando como iam sentir o capacete sendo posto com força na cabeça deles, e como ia ser o cheiro dentro do saco preto enfiado sobre seus rostos suarentos. Mas peguei o cacique num momento bom. Contou-me sobre sua primeira mulher e como tinham construído juntos uma cabana em Montana. Aqueles tinham sido os dias mais felizes de sua vida, disse ele. A água era tão pura e tão fria que dava a impressão de cortar a boca cada vez que se bebia. Ei, Sr. Jacombe, falou. O senhor acha que se um homem se arrepende com sinceridade do que fez de errado, pode conseguir voltar para o tempo em que foi mais feliz e viver lá para sempre? Será que o céu é assim? Eu já acreditei exatamente na mesma coisa, respondi, o que era uma mentira da qual não me arrependi nem um pouco. Tinha aprendido sobre coisas eternas no colo lindo de minha mãe, e o que eu acreditava era no que o bom livro diz sobre assassinos, que para eles não há vida eterna. Acho que eles vão direto para o inferno, onde ardem em tormento até que Deus finalmente faça o sinal de cabeça a Gabriel para que toque a trompa do juízo final. Quando ele tocar, eles vão fechar os olhos de vez, e provavelmente vão ficar contentes de ir embora. Porém, nunca dei nenhum indício de tais crenças para Bitterbook ou para qualquer deles. Acho que, no fundo dos seus corações, eles sabiam. Onde está seu irmão? O sangue dele clama por mim debaixo da terra, disse Deus a Caim, e duvido que essas palavras fossem grande surpresa para aquela criança problema. Aposto que ele ouvia o sangue de Abel gemendo para ele debaixo da terra a cada passo que dava. Quando eu saí,
O cacique estava sorrindo, talvez pensando na cabana em Montana em sua mulher deitada, com os seios nos diante da luz do fogo da lareira. Ele iria caminhar num fogo mais quente em breve, eu não tinha dúvida. Voltei pelo corredor e Dee me contou sobre seu incidente com Percy na noite anterior. Acho que ele tinha ficado por ali esperando só por isso, e fiquei ouvindo com atenção. Sempre ouvia com atenção quando o assunto era Percy, porque concordava 100% com Dee. Eu achava que Percy era o tipo de homem que podia causar um bocado de problemas, tanto para todos nós como para ele próprio. Quando Dee estava terminando, o velho Totot veio vindo com seu carrinho vermelho de lanches, que estava coberto de citações da Bíblia escritas à mão. Arrependei-vos porque o Senhor julgará seu povo. Deut. 32:36. E certamente o sangue de suas vidas exigirei. General 9h05, e outros pensamentos alegres animadores, e nos vendeu alguns sanduíches e refrigerantes. Dee estava procurando moedas no bolso e dizendo que não veríamos Willie nunca mais, que o maldito Percy Vetmore o tinha assustado para sempre, quando o velho Totot disse, "O que é isso aí?" Então, nós olhamos, e lá vinha o rato do momento, saltitando pelo meio do corredor verde. Vinha um pouco, depois parava, dava uma olhada em volta com olhinhos brilhantes parecendo 2 gotas de piche, depois andava de novo. "Ei, rato!" falou o cacique, e o rato parou e olhou para ele, os bigodes tremendo. Vou lhe dizer, era exatamente como se o danado do bicho soubesse que o tinham chamado. "Você é alguma espécie de guia espiritual?" Bitterbook atirou um pedacinho de queijo do seu jantar para o rato. Caiu bem na frente dele, mas Willie do barco a vapor mal olhou. Ele apenas continuou no seu caminho, vindo pelo corredor verde, olhando para dentro das celas vazias. "Chefe Edgecombe", chamou em voz alta o presidente. "O senhor acha que esse miserável sabe que Vetmore não está aqui? Por Deus, eu acho que sabe." Eu estava pensando a mesma coisa, mas não ia dizer em voz alta. Harry entrou no corredor, puxando a calça para cima do jeito que sempre fazia depois que havia passado alguns minutos se aliviando na latrina, e ficou ali parado com os olhos arregalados. Tootó também estava olhando fixo, com um sorriso leve produzindo efeitos desagradáveis na metade inferior e desdentada do rosto. O rato parou no que se estava tornando seu ponto de costume, enroscou a cauda em volta das patas e olhou para nós. Mais uma vez veio-me a recordação de fotos que tinha visto de juízes proferindo sentenças para presos infelizes. No entanto, alguma vez houvera um preso tão pequeno e destemido como aquele. Não que ele fosse um preso de verdade, é claro, pois podia ir e vir quando bem quisesse. Porém, essa ideia não me saía da cabeça, e novamente me ocorreu que cada um de nós ia se sentir pequeno assim quando estivéssemos nos aproximando da cadeira de julgamento de Deus depois que nossas vidas terminassem, mas muito poucos de nós seríamos capazes de parecer tão sem medo. "Não acredito", disse o velho Tootó. "Ali está ele sentado, posudo como Billy que se dana em todos." "Você ainda não viu nada, Toot", disse Harry. "Veja isto." Enfiou a mão no bolso da camisa e tirou de lá uma fatia de maçã com canela, embrulhada em papel encerado. Partiu uma ponta e atirou-a no chão. Estava seca e dura, e achei que ia quicar para trás do rato, mas ele esticou uma pata, tão despreocupadamente como um homem tentando esmagar uma mosca para passar o tempo, e derrubou-a de lado. Todos nós rimos de admiração e surpresa, uma explosão ruidosa que devia ter feito o rato sair em disparada, mas ele mal estremeceu. Pegou o pedaço de maçã seca com as patas, deu umas 2 lambidas, depois a deixou cair e ergueu os olhos para nós como se estivesse dizendo, "Não está ruim. O que mais vocês têm?" Toot abriu as portinholas do carrinho, retirou um sanduíche, desembrulhou e partiu um pedaço de mortadela. "Nem se deu trabalho", disse Dee. "Como assim?" perguntou Toot. "Não há rato no mundo que deixe passar um pedaço de mortadela, se puder agarrá-lo. Você é um sujeito maluco." Mas eu sabia que Dee tinha razão, e pude ver pela expressão de Harry que ele também sabia. Havia os temporários e havia os regulares. De algum modo, aquele rato parecia saber a diferença. Maluquice, mas era verdade. O velho Totot atirou o pedaço de mortadela no chão, e obviamente o rato nem quis saber dele. Deu uma cheirada e depois recuou um passo. "Essa não dá para acreditar", disse o velho Totot, num tom ofendido. Estendi a mão. "Dê para mim." "O quê? O sanduíche?" "Esse mesmo. Eu pago." Totot passou para mim. Levantei a parte de cima do pão, arranquei outro pedaço da mortadela e deixei-o cair na frente da mesa da guarda. O rato avançou imediatamente, pegou com as patas e começou a comer. A mortadela estava terminada num piscar de olhos. "Que o diabo me carregue!" exclamou Totot. "Que inferno! Dá isso aqui." Pegou de volta o sanduíche, apanhou um pedaço bem maior do salame e deixou cair tão perto do rato que Willie do barco a vapor quase acabou usando como chapéu. Ele recuou novamente, deu uma cheirada. Sem dúvida, nenhum rato jamais tirou a sorte grande assim durante a depressão, pelo menos não no nosso estado, e depois ergueu os olhos para nós. "Vamos, coma!" falou Totot, parecendo mais ofendido do que nunca. O que está errado com você?" Dee pegou o sanduíche e deixou cair um pedaço de mortadela. Àquela altura, o evento parecia um estranho ofício de comunhão. O rato pegou imediatamente e o engoliu de uma vez. Depois deu meia volta e voltou pelo corredor para a solitária, parando no caminho para dar uma olhada em umas 2 celas, se fazer uma rápida incursão em uma terceira. Mais uma vez veio-me a ideia de que ele estava procurando alguém, e dessa vez demorei um pouco para abandoná-la. "Não vou falar sobre isso", disse Harry. Parecia como se estivesse só meio brincando e meio falando sério. "Em primeiro lugar, ninguém vai ligar. Em segundo,
Se ligassem, não iam acreditar em mim. Ele só comeu quando vocês deram. Caras, disse Toa. Abanou a cabeça, descrente, depois se curvou com esforço, pegou o que o rato tinha desprezado e jogou dentro da sua própria bocarra desdentada, onde começou o trabalho de mascar com as gengivas. Agora, por que ele fez isso? Tenho uma melhor, disse Harry. Como é que ele sabia que Percy estava de folga? Não sabia, disse eu. Foi apenas uma coincidência esse rato aparecer aqui hoje de noite. Só que, à medida que se passavam os dias, estava ficando cada vez mais difícil acreditar nisso, pois o rato só aparecia quando Percy estava de folga, num outro plantão ou em outra parte da prisão. Nós, Harry, Dee, Brutal e eu, chegamos à conclusão de que ele devia conhecer a voz de Percy ou o cheiro dele. Evitamos cuidadosamente conversar muito sobre o próprio rato, em pessoa. Parecíamos ter decidido, sem dizer uma palavra, que isso podia contribuir muito para estragar algo que era especial e lindo, em virtude de seu aspecto peculiar e delicado. Afinal de contas, Willie nos tinha escolhido, de algum modo que não compreendo, mesmo até hoje. Talvez Harry tivesse chegado mais perto quando disse que não ia adiantar de nada contar para outras pessoas, não apenas porque não iam acreditar, mas porque não iam ligar. Capítulo 4. Então chegou a hora da execução de Arlen Bitterbook, que na realidade não era cacique, mas sim primeiro ancião de sua tribo na reserva Vashita, bem como membro do conselho dos Cherokees. Ele matara um homem quando estava bêbado. Na realidade, quando ambos estavam bêbados. O cacique esmagou a cabeça do homem com um bloco de concreto. A disputa era por um par de botas. Assim sendo, o meu conselho de anciãos tinha resolvido que sua vida deveria terminar em 17 de julho daquele verão chuvoso. As horas de visitação para a maioria dos presos em Cold Mountain eram inflexíveis como vigas de aço, mas isso não se aplicava aos nossos meninos do bloco. Então, no dia 16, Bitterbook teve permissão para ir até a sala comprida ao lado do refeitório, a galeria. Ela era dividida ao meio no sentido do comprimento por uma tela de aço entremeada, de arame farpado. Ali o cacique receberia a visita de sua segunda esposa e daqueles dentre os seus filhos que ainda mantinham relações com ele. Era a ocasião das despedidas. Foi levado até lá por Bill Dodd e 2 outros temporários. O resto de nós tinha trabalho a fazer. 1 hora para fazer 2 ensaios pelo menos. 3, se conseguíssemos. Percy não reclamou muito de ser posto na sala de controle com Jack Van Eyck para a eletrocução de Bitterbook. Ele era novo demais para saber se tinha recebido um posto bom ou ruim. O que ele sabia era que tinha uma janela retangular, fechada com tela, por onde olhar. Embora ele pudesse não gostar de estar olhando para as costas da cadeira elétrica em vez da frente, ainda estaria suficientemente perto para ver saltar as fagulhas. Do outro lado da janela havia um telefone preto de parede, sem manivela e sem a rodela para discar. Esse telefone só recebia chamadas só de um lugar, o gabinete do governador. Ao longo dos anos vi muitos filmes de prisão em que o telefone toca bem quando estão se preparando para acionar a chave de força para dar conta de algum infeliz. O nosso, porém, em todos os meus anos no bloco, não tocou nem uma só vez. No cinema, a salvação é barata. A inocência também. Você paga 25 centavos e o que recebe tem um valor equivalente a 25 centavos. A vida real custa mais caro, e a maioria das respostas é diferente. Tínhamos um manequim de alfaiate no túnel que seguia até o rabecão, e dispunhamos do velho Toa para o resto. Com o passar dos anos, Toa tinha se tornado o substituto tradicional do condenado, tão consagrado pela tradição quanto o peru que se come no Natal, quer você goste ou não de peru. Quase todos os outros guardas gostavam dele, achavam graça no sotaque divertido dele, também francês, porém canadense no lugar de cajun, e suavizado pelos anos de encarceramento no sul do país. Até Brutal se divertia com o velho Toad. Mas eu não. Achava que ele era, à sua moda, uma versão mais velha e mais atenuada de Percy Vetmore, um homem fresco demais para matar e cozinhar a carne que comia, mas que, mesmo assim, simplesmente adorava o cheiro de churrasco. Estávamos todos lá para o ensaio, tal como estaríamos todos lá para o espetáculo principal. Brutus Ovel tinha sido destacado, como nós dizíamos, o que queria dizer que ele iria colocar o capacete, monitorar a linha direta do governador, chamar o médico que ficava num canto se fosse preciso, e dar a ordem final para acionar quando chegasse a hora. Se tudo corresse bem, ninguém teria qualquer mérito. Se não corresse bem, Brutal seria acusado pelas testemunhas e eu seria acusado pelo diretor. Nenhum de nós se queixava disso. Não teria adiantado nada. O mundo gira, é só isso. Você pode se segurar e girar com ele, ou se levantar para reclamar e ser lançado para fora. Harry, Teveliger e eu andamos até a cela do cacique para o primeiro ensaio apenas uns 3 minutos depois que Bill e seus homens tinham escoltado Bitterbook para fora do bloco e até a galeria. A porta da cela estava aberta e o velho Totoot estava sentado no catre do cacique, com os cabelos brancos e finos despenteados. Tem manchas de gozo pelo lençol todo, observou Totoot. Ele deve ter tentado se livrar disso antes que vocês o botassem para ferver. E deu umas risadinhas feito cacarejos. Cala a boca, Toot, disse Dee. Vamos fazer isso com seriedade. Tá bem, falou Totot, imediatamente compondo sua fisionomia para mostrar uma expressão de gravidade portentosa. Mas os olhos estavam brilhando. O velho Toot nunca parecia tão vivo como quando estava passando por morto. Dei um passo à frente. Arlen Bitterbook,
como funcionário deste tribunal e do estado de blá blá, tenho mandado de blá blá, dita execução a ter lugar às 12h01, no dia blá blá. Por favor, queira dar um passo à frente. Todd se levantou do catre. Estou dando um passo à frente. Estou dando um passo à frente. Estou dando um passo à frente. Falou. Vire-se, disse Dee. E quando Todd se virou, Dee examinou o topo cheio de caspa da cabeça dele. O topo da cabeça do cacique seria raspado na noite seguinte, e a verificação de Dee servia para se certificar de que não era preciso nenhum retoque. Pelos recém-crescidos podiam prejudicar a condução da eletricidade e dificultar as coisas. Tudo o que estávamos fazendo nesse dia era para tornar as coisas mais fáceis. Muito bem, Arlen, vamos embora, disse eu para Todd, e saímos andando. Estou indo pelo corredor. Estou indo pelo corredor. Estou indo pelo corredor, falou Todd. Eu estava do lado esquerdo dele e Dean do direito. Harry estava bem atrás dele. No fim do corredor, dobramos à direita, afastando-nos da vida como era vivida no pátio de exercícios, em direção à morte como era morrida no depósito. Entramos na minha sala, e Todd se prostrou de joelhos sem que tivesse que ser mandado. Ele conhecia bem o roteiro, provavelmente melhor do que qualquer um de nós. Só Deus sabia há quanto tempo mais do que nós ele estava lá. Estou rezando, estou rezando, estou rezando, disse Todd, erguendo suas mãos retorcidas. Elas pareciam com aquela imagem famosa. Você sabe de qual estou falando. O Senhor é meu pastor, e assim por diante. Quem vem para Bitterbook? Perguntou Harry. Nós não vamos ter algum feiticeiro Cherokee aqui dentro sacudindo o pinto. Vamos? Na realidade, ainda rezando, ainda acertando as contas com Jesus, disse Todd me interrompendo. Cale a boca, seu velho esquisito, ordenou Dee. Estou rezando. Então reze em silêncio. Por que vocês estão demorando? Brutal berrou do depósito. Ele também tinha sido esvaziado para nosso uso. Estávamos novamente na zona de matança. Sim, senhor. Era uma coisa que quase dava para sentir o cheiro. Aguenta as pontas. Aí, berrou Harry de volta. Deixa de ser tão impaciente. Rezando, disse Todd, abrindo seu sorriso largo e desagradável. Rezando por paciência. Apenas um pouco da maldita paciência. Na realidade, Bitterbook diz que é cristão. Falei para eles. E está perfeitamente satisfeito com esse sujeito batista que veio para Tillman Clark. Schuster é o nome dele. Aliás, gosto dele. É rápido e não os faz ficarem inquietos. De pé, Todd. Já rezou bastante por um dia. Andando, disse Todd. Andando de novo, andando de novo. Sim, senhor, andando no corredor verde. Baixo como era, ainda assim teve de se abaixar um pouco para passar pela porta, no lado oposto. Nós tivemos de nos abaixar ainda mais. Esse era um momento vulnerável com um preso de verdade. Quando olhei para a plataforma onde ficava a velha fagulha e vi Brutal com a arma na mão, balancei a cabeça num sinal de aprovação. Bem como tinha de ser. Todd desceu os degraus e parou. As cadeiras dobráveis de madeira, umas 40 delas, já estavam no lugar. Bitterbook iria atravessar até a plataforma num ângulo que manteria uma distância segura dos espectadores sentados, e haveria mais meia dúzia de guardas como medida de segurança. Bill Dodd estaria encarregado deles. Nunca tivéramos uma testemunha ameaçada por um preso condenado, apesar de ser, reconhecidamente, um arranjo duro. E era assim que eu pretendia que continuasse. Prontos, rapazes? Perguntou Todd quando recompusemos nossa formação original ao pé dos degraus que desciam da minha sala. Confirmei com a cabeça e caminhamos para a plataforma. Muitas vezes pensei que o que nós mais parecíamos era uma guarda da bandeira, que tinha se esquecido da bandeira. O que eu tenho que fazer? Indagou em voz alta Percy, por trás da tela de arame entre o depósito e a sala de controle. Olhe e aprenda, respondi. E fique com as mãos longe da sua linguiça, murmurou Harry. Mas Todd escutou e deu uma risada. Nós escoltamos até a plataforma e Todd se virou por conta própria. Era o velho veterano em ação. Sentando, disse ele. Sentando, me sentando no colo da velha fagulha. Apoiei o joelho direito no chão, diante da perna direita dele. Dee apoiou o joelho esquerdo, diante da perna esquerda. Era nesse ponto que nós ficaríamos mais vulneráveis a um ataque físico, caso o condenado ficasse desvairado, o que de vez em quando acontecia. Nós dois colocamos o joelho flexionado ligeiramente para dentro, para proteger a área pélvica. Baixamos o queixo para proteger a garganta. E, é claro, nos movemos para prender os tornozelos dele o mais depressa possível. O cacique estaria usando chinelos ao dar seu passeio derradeiro, mas poderia ter sido pior, não serviria de muito consolo para um homem com larim de partida. Ou se contorcendo no chão com as bolas inchando até ficarem no tamanho de jarros de geleia, enquanto cerca de 40 espectadores, muitos deles cavalheiros da imprensa, ficavam sentados naquelas cadeiras de salão de associação rural, assistindo a coisa toda. Prendemos os tornozelos de Todd. A alça do lado de Dee era ligeiramente maior, porque levava corrente elétrica. Quando Bitterbook se sentasse na noite seguinte, estaria com a canela esquerda raspada. Os índios, via de regra, têm poucos pelos no corpo, mas não podíamos correr nenhum risco. Enquanto prendíamos os tornozelos de Todd, Brutal prendia o pulso direito. Harry avançou silenciosamente e prendeu o esquerdo. Quando terminaram, Harry sinalizou com a cabeça para Brutal, e este falou para Van Aye. Primeira etapa. Ouvi Percy perguntando a Jack Van Aye o que isso queria dizer. Era difícil acreditar como sabia pouca coisa, como havia captado pouca coisa durante o tempo que passará no bloco, e o murmúrio com que Van Aye explicou.
Naquele momento, primeira etapa não queria dizer nada, mas quando escutasse Brutal dizer isso na noite seguinte, Van giraria o controle que acionava o gerador da prisão atrás do bloco B. As testemunhas ouviriam o gerador emitir um zumbido baixo e constante, e as luzes pela prisão toda ficariam mais fortes. Nos outros blocos de celas, os prisioneiros observariam aquelas luzes fortes demais e achariam que tinha acontecido, que a execução estava terminada, quando na realidade estava apenas começando. Brutal deu a volta em torno da cadeira para que Todd pudesse vê-lo. Arlen Bitterbook, você foi condenado a morrer na cadeira elétrica, por sentença proferida por um júri de seus semelhantes aplicada por um juiz respeitável deste estado. Deus salve o povo deste estado. Você tem algo a dizer antes que a sentença seja executada? Tenho, disse Todd com os olhos brilhando, os lábios formando um sorriso largo e desdentado de felicidade. Quero um jantar de frango assado com molho e batatas. Quero cagar no seu chapéu e preciso que Mae West sente em cima da minha cara porque sou um filho da mãe cheio de tesão. Brutal tentou manter a expressão severa, mas foi impossível. Atirou a cabeça para trás e começou a rir. Dean desabou sobre a borda da plataforma como se tivesse levado um tiro na barriga, com a cabeça entre os joelhos, uivando como um coiote, com uma das mãos espalmadas sobre a testa como se estivesse querendo manter os miolos no lugar. Harry estava batendo com a cabeça na parede e fazendo como se estivesse com um bolo de comida entalado na garganta. Até Jack Van Aye, um homem que não era famoso por seu senso de humor, estava rindo. É claro que eu próprio também tive vontade, mas de algum modo me controlei. Na noite seguinte ia ser para valer, e um homem ia morrer ali onde Todd estava sentado. Cale-se, Brutal, disse eu. Você também, D. Harry. E Todd, a próxima observação como essa que sair da sua boca será a última. Mandarei Van a executar a segunda etapa para valer. Todd me deu um sorriso como que dizendo, essa foi boa, chefe de Combe, boa mesmo. O sorriso se desmanchou num olhar intrigado quando viu que eu não sorri de volta. O que está errado com você? Perguntou. Não tem graça, retruquei. É isso que está errado. E se você não é esperto bastante para entender, o melhor é ficar com a boca fechada. Só que era engraçado, à sua maneira, e acho que foi isso que me fez ficar furioso. Olhei em volta, vi Brutal olhando fixo para mim, ainda sorrindo um pouco. Porra, falei, estou ficando velho demais para esse trabalho. Nada disso, falou Brutal. Você está em plena forma, Paul. Mas eu não estava, nem ele, pelo menos não no que se referia a esse maldito trabalho, e ambos sabíamos disso. De qualquer modo, o importante é que o ataque de risos parou. Isso foi bom. Porque a última coisa que eu queria era que alguém se lembrasse da observação engraçadinha de Todd na noite seguinte e começasse a rir de novo. Você poderia dizer que isso era impossível. Um guarda rindo descontroladamente enquanto escutava um condenado diante das testemunhas para a cadeira elétrica. Mas quando os homens estão sob estresse, pode acontecer qualquer coisa. E de uma coisa assim, as pessoas iriam falar durante 20 anos. Você vai ficar quieto, Toy? Perguntei. Vou, respondeu, seu rosto virado parecendo da criança mais amuada e mais velha do mundo. Assenti para que Brutal prosseguisse com o ensaio. Ele pegou o saco preto do gancho de latão que havia nas costas da cadeira e enfiou na cabeça de Todd, puxando bem até abaixo do queixo, fazendo com que o buraco no topo se abrisse ao máximo. Então Brutal se inclinou, pegou a rodela de esponja molhada do balde, apertou-a com o dedo e depois lambeu a ponta do dedo. Depois disso, colocou a esponja de volta no balde. No dia seguinte, não faria isso. No dia seguinte, iria meter a rodela dentro do capacete, pendurado nas costas da cadeira. Mas hoje não. Não havia necessidade de molhar a cabeça do velho Todd. O capacete era de aço, com as correias penduradas de cada lado, parecia o de um soldado. Brutal colocou na cabeça do velho Todd, apertando sobre o buraco na cobertura preta da cabeça. Recebendo o capacete, recebendo o capacete, recebendo o capacete, falou Todd, e agora sua voz parecia apertada e abafada ao mesmo tempo. As correias mantinham sua mandíbula quase fechada, e achei que Brutal a tinha apertado um pouco além do que estritamente devia para fins de ensaio. Ele deu um passo para trás, ficou de frente para as cadeiras vazias e falou. Arlen Bitterbook, agora a corrente elétrica passará pelo seu corpo até que você esteja morto, de acordo com a lei do Estado. Que Deus tenha piedade da sua alma. Brutal virou-se para o retângulo coberto com a tela de metal. Segunda etapa. O velho Todd, talvez tentando resgatar seu surto anterior de genialidade cômica, começou a se sacudir e a estremecer na cadeira, como os clientes de verdade da velha fagulha raramente faziam. Agora estou sendo fritado, exclamou. Fritado, fritado. Ai, virei um peru assado. Vi que Harry e Dee não estavam olhando para isso. Tinham se virado na direção oposta da fagulha e estavam olhando para o outro lado do depósito, para a porta que levava à minha sala. Ora, que o diabo me carregue, disse Harry. Uma das testemunhas veio um dia antes. Sentado no portal, com a cauda enrolada certinha em volta das patas, olhando com os olhos brilhantes cor de piche estava o rato. Capítulo 5. A execução correu bem. Se algum dia houve uma que se pudesse chamar de boa, proposição da qual duvido muito, então foi a execução de Arlen Bitterbook, ancião no conselho dos Cherokees Vachitas. Ele não fez as tranças direito, pois as mãos estavam tremendo demais para fazer um bom trabalho, e sua filha mais velha, uma mulher de 30 e tantos anos, teve permissão para fazer as tranças bem direitinho.
Ela queria entremear umas penas nas pontas das asas de um falcão, seu pássaro totem, mas eu não podia permitir isso. Elas podiam pegar fogo. É claro que eu não lhe disse isso, disse apenas que era contra o regulamento. Ela não protestou, apenas inclinou a cabeça e colocou as mãos nas têmporas para indicar sua decepção e desaprovação. Aquela mulher se portou com grande dignidade, e com isso praticamente fez com que seu pai fizesse o mesmo. Quando chegou a hora, o cacique deixou a cela sem qualquer protesto ou resistência. Às vezes, tínhamos de arrancar os dedos deles às grades. Na minha época, quebrei um ou dois, e nunca mais esqueci o barulho abafado do osso se partindo. Porém, o cacique não foi um desses, graças a Deus. Ele caminhou firme pelo corredor verde até a minha sala, e lá se prostrou de joelhos para rezar com o irmão Schuster, que viera da Igreja Batista da Luz Celestial. Schuster leu alguns salmos para o cacique, que começou a chorar quando ele chegou àquele que fala de se deitar ao lado de águas tranquilas. Mas não foi ruim, não houve histeria, nada assim. Ocorreu-me que ele estava pensando sobre água tranquila tão pura e tão fria que dava a impressão de cortar a boca cada vez que se bebia um pouco. Na realidade, gosto de vê-lo chorar um pouco. Quando eles não choram é que fico preocupado. Muitos homens não conseguem se pôr de pé sem ajuda depois de estar ajoelhado, mas o cacique se saiu bem nesse departamento. A princípio ele oscilou um pouco, como se estivesse com a cabeça zonza, e Dee estendeu a mão para firmá-lo, mas Viterbook já tinha recuperado o equilíbrio sozinho, de modo que fomos em frente. Quase todas as cadeiras estavam ocupadas, com as pessoas sentadas nelas murmurando entre si em voz baixa, como fazem quando estão esperando que comece um casamento ou um enterro. Essa foi a única ocasião em que o cacique titubeou. Não sei se foi alguma pessoa em particular que o incomodou ou todas elas juntas, mas pude ouvir um gemido baixo começar a subir pela garganta e de repente o braço que eu estava segurando passou a opor uma resistência que não existia antes. Pelo canto do olho vi Harry Trevelyan se deslocando para interromper o recuo do cacique caso Viterbook decidisse de repente que ia dificultar. Aumentei a pressão no cotovelo dele e bati com o dedo na parte de dentro do braço. Calma, cacique, disse pelo canto da boca, sem mover os lábios. A única coisa de que a maioria dessas pessoas vai se lembrar é de como você se foi. Então dê a elas alguma coisa boa. Mostre-lhes como se porta um Vashita. Ele me olhou de lado e assentiu ligeiramente com a cabeça. Depois pegou uma das tranças que a filha tinha feito e beijou-a. Olhei para Brutal, de pé em posição de descanso, resplandecente em seu uniforme azul, todos os botões da jaqueta polidos reluzentes, o cap assentado perfeitamente na cabeça grande. Dirigi-lhe um pequeno aceno de cabeça, que ele retribuiu imediatamente, avançando para ajudar Viterbook a subir na plataforma caso ele precisasse de ajuda. Acabou que não foi preciso. Passou-se menos de um minuto do momento em que Viterbook se sentou na cadeira até o momento em que Brutal falou segunda etapa, em voz suave, olhando para trás. As luzes diminuíram novamente, mas só um pouco. Se não estivesse prestando atenção, você nem notaria. Isso queria dizer que Van Eyck tinha acionado a chave junto da qual algum espirituoso tinha posto uma etiqueta, dizendo secador de cabelo de Mabel. Ouviu-se um zumbido baixo saindo do capacete e Viterbook se projetou para frente, de encontro às alças nas pernas e braços, se a correia que lhe retinha o tórax. Encostado na parede, o médico assistia impassível, com os lábios apertados tão finos que sua boca parecia uma única sutura branca. Não houve nenhum tremor nem sacudida, como o velho Totoot tinha feito no ensaio, apenas aquele projetar-se com força para frente, como um homem pode projetar os quadris para diante ao ter um orgasmo poderoso. A camisa azul do cacique se distendeu, forçando os botões, criando pequenos sorrisos forçados de carne entre eles. E havia um cheiro. Não era propriamente ruim, mas desagradável pelas associações de ideia que suscitava. Nunca consegui descer ao porão da casa de minha neta quando me levam lá, embora seja ali que o filhinho dela tem um conjunto de trem elétrico Lionel, que ele adoraria partilhar com o bisavô. Tenho certeza de que você já adivinhou que não me importo com os trens. É o transformador que eu não suporto, o jeito como ele emite um zumbido, e o cheiro que tem quando fica quente. Mesmo depois de todos esses anos, aquele cheiro me lembra Cold Mountain. Van Eyck deu-lhe 30 segundos, depois desligou a corrente. O médico avançou e auscultou com o estetoscópio. Agora não havia nenhuma conversa entre as testemunhas. O médico se impertigou e olhou através da tela. Desordenado, disse ele, e descreveu uns círculos com um dedo. Tinha escutado umas poucas batidas erráticas do coração, provavelmente tão insignificantes quanto os últimos tremores de uma galinha decapitada, mas era melhor não correr riscos. Não se ia querer que ele de repente se sentasse na maca quando estivesse na metade do túnel, berrando que se sentia como se estivesse pegando fogo. Van Eyck ligou de novo e o cacique se projetou para frente de novo, contorcendo-se um pouco de um lado para o outro, tomado pela corrente. Dessa vez, quando o médico auscultou novamente, balançou a cabeça num sinal positivo. Mais uma vez tínhamos conseguido destruir aquilo que não éramos capazes de criar. Algumas das testemunhas tinham começado de novo a falar naquelas vozes baixas. A maioria ficou sentada com a cabeça baixa, olhando para o chão, como se estivesse espantada, ou envergonhada. Harry e Dee vieram com a padiola. Na realidade, era tarefa de Pés pegar numa das pontas, mas ele não sabia e ninguém se incomodou em dizer-lhe. O cacique, ainda com capuz de seda negra, foi posto nela por Brutal e por mim, e o carregamos pela porta que levava para o túnel o mais rápido que nos era possível sem chegar a correr. Havia fumaça, demais até, saindo do buraco no topo do capuz, junto com um fedor horrível. Puxa, cara! Exclamou Percy, com a voz trêmula. Que cheiro é esse?
Apenas saia do meu caminho e fique fora dele, disse Brutal, empurrando para passar por ele e ir até a parede onde estava pendurado um extintor de incêndio. Era um daqueles modelos antigos, que se tinha que bombear. Nesse meio tempo, Vin tinha retirado o capuz. Não estava tão ruim quanto podia estar. A trança esquerda de Bitterbook estava fumegando como uma pilha de folhas úmidas. Deixe essa coisa para lá, falei para Brutal. Não queria ter que limpar uma carga de gosma química do rosto do homem morto antes de colocá-lo na parte de trás do rabecão. Dei uns tapas na cabeça do cacique, com Percy olhando fixamente para mim com os olhos arregalados o tempo todo, até que a fumaça parou de subir. Então descemos com o corpo pelos 12 degraus de madeira até o túnel. Ali era frio e úmido como um calabouço, com o plic-plic-oco de água pingando. As lâmpadas dependuradas, com discos toscos de lata, feitos na oficina da prisão, revelavam um tubo de tijolos que corria 10 metros por baixo da estrada. A parte superior era curva e molhada. Isso fazia com que eu me sentisse como um personagem de uma história de Edgar Allan Poe todas as vezes que entrava nele. Havia uma maca com rodas à espera. Colocamos Bitterbook nela e fizemos uma última verificação para ter certeza de que o fogo no cabelo estava apagado. Aquela trança estava bastante queimada, e fiquei com pena ao ver que o pequeno nó bem feito daquele lado da cabeça agora não passava de um calombo enegrecido. Percy deu um tapa no rosto do homem morto. O ruído seco da palma da mão dele fez todos nós darmos um pulo. Percy olhou para nós com um sorriso atrevido nos lábios, os olhos faiscando. Depois tornou a olhar para Bitterbook. Adiós, cacique, disse ele. Espero que o inferno seja quente o bastante para você. Não faça isso, falou Brutal, com a voz soando funda e declamatória dentro do túnel gotejante. Ele pagou o que devia. Está de novo quite com a casa. Não ponha as mãos nele. Ora, vá se catar, disse Percy, mas recuou hesitante quando Brutal se moveu na sua direção, a sombra se levando por trás dele como a sombra daquele gorila na história sobre a rua Morgue. Mas em vez de agarrar Percy, Brutal pegou a maca e começou a empurrar Arlen Bitterbook lentamente na direção da extremidade oposta do túnel, onde sua última condução estava esperando, estacionada no acostamento de terra da estrada. As rodas duras de borracha da maca gemiam sobre as tábuas e sua sombra caminhava sobre a parede curva de tijolos, deslizando e sumindo. Dee e Harry pegaram o lençol que havia na traseira da maca e puxaram até cobrir o rosto do cacique, que já tinha começado a ficar com aquela aparência de ser a inexpressiva dos rostos mortos, tanto dos inocentes como dos culpados. Capítulo 6. Quando eu tinha 18 anos, meu tio Paul, em homenagem a quem recebi meu nome, morreu de um ataque do coração. Minha mãe e meu pai me levaram com eles para Chicago para assistir ao enterro e visitar parentes do lado da família de meu pai, muitos dos quais eu nunca vira antes. Ficamos fora quase um mês. Sob alguns aspectos, foi uma viagem boa, uma viagem necessária e excitante, mas sob outros foi horrível. Eu estava profundamente apaixonado, entende, por uma moça que iria se tornar minha esposa 2 semanas depois de meu 19º aniversário. Uma noite, quando as saudades que sentia dela eram como um fogo ardendo fora de controle no meu coração e na minha cabeça, está bem, e nas minhas bolas também. Escrevi uma carta que parecia não terminar mais. Despejei nela todo o meu sentimento, sem jamais reler para ver o que tinha escrito porque receei que a covardia me fizesse parar. Não parei. E quando uma voz na minha cabeça clamava que seria loucura enviar uma carta dessas, que estaria colocando meu coração nas mãos dela, ignorei-a com descaso impensado de uma criança quanto às consequências. Muitas vezes me perguntei se Janice tinha guardado aquela carta, mas nunca consegui reunir coragem suficiente para perguntar. Tudo de que tenho certeza é que não a encontrei quando examinei suas coisas depois do enterro, mas é claro que isso por si só não quer dizer nada. Acho que nunca perguntei porque tinha medo de descobrir que aquela epístola flamejante significava menos para ela do que para mim. A carta tinha 4 páginas. Pensei que nunca escreveria algo mais longo na vida, e agora olhem só para isto. E o fim ainda nem está à vista. Se eu soubesse que a história ia ser assim tão comprida, talvez nunca tivesse começado. O que não percebi foi quantas portas o ato de escrever vai abrindo, como se a velha caneta tinteiro de meu pai não fosse realmente uma caneta, mas alguma estranha espécie de chave mestra. O rato talvez seja o melhor exemplo do que estou querendo dizer. Willy do barco a vapor, o Sr. Guizos, o rato no corredor. Até começar a escrever, nunca me dera conta de como esse sujeito era importante. O jeito como ele parecia estar procurando por Delacroix antes que ele chegasse, por exemplo. Acho que isso nunca me tinha ocorrido, pelo menos não em nível consciente, até que comecei a escrever e a recordar. Creio que o que estou dizendo é que não me tinha dado conta de até onde ia ter que recuar a fim de contar sobre John Coffey nem por quanto tempo ia ter que deixá-lo lá na sua cela. Um homem tão grande que seus pés não ficavam aparecendo além da ponta do catre, mas sim ficavam dependurados até tocar no chão. Não quero que você se esqueça dele, está bem? Quero que você o veja ali, olhando para o teto de sua cela, chorando suas lágrimas silenciosas ou pondo o braço por cima do rosto. Quero que você o fique ouvindo, com seus suspiros que tremiam como soluços, seu ocasional gemido choroso. Não eram os sons de agonia e arrependimento que às vezes ouvíamos no bloco, gritos agudos com lascas de remorso. Como os olhos úmidos dele, eles ficavam de algum modo longe do sofrimento com que estávamos acostumados a lidar. Num certo sentido, eu sei como isso vai parecer maluquice. É claro que sei.
Mas não tem cabimento escrever algo tão comprido assim se não se puder dizer o que se sente que é verdade bem no fundo do coração. Num certo sentido, era como se o que ele sentia fosse pena pelo mundo inteiro, alguma coisa grande demais para ser atenuada um dia. Às vezes me sentava e conversava com ele, como fazia com todos eles. Conversar era nossa tarefa maior, mais importante, como creio já ter dito, e tentava consolá-lo. Acho que nunca o consegui, e parte do meu coração estava contente por vê-lo sofrer, você sabe. Sentia que ele merecia sofrer. Até pensei algumas vezes em telefonar para o governador, ou fazer com que Percy o fizesse. Que diabo, era o maldito tio dele, não meu, e pedir um adiamento da execução. Não devemos queimá-lo ainda, iria dizer. Ele ainda está sofrendo muito, sendo roído por dentro, a dor revirando-se nas suas entranhas como uma boa acha afiada. Dê-lhe mais uns 90 dias, excelência. Deixe continuar a fazer a si próprio o que nós não lhe podemos fazer. É esse John Coffey que preciso que você guarde num canto da sua mente enquanto trata de retomar a história. Aquele John Coffey deitado no catre, aquele John Coffey que tinha medo do escuro talvez com boa razão, pois não seria possível que, no escuro, dois vultos com cachos louros, não mais menininhas, mas arpias vingadoras, estivessem esperando por ele? Aquele John Coffey cujos olhos estavam sempre vertendo lágrimas, como o sangue de um ferimento que nunca pode cicatrizar. Capítulo 7. Então o cacique foi queimado e o presidente saiu andando, pelo menos até o bloco C, que era o lar da maioria dos 150 condenados à prisão perpétua em Cold Mountain. Perpétua para o presidente acabou sendo 12 anos. Ele morreu afogado na lavanderia da prisão em 1944. Não na lavanderia da prisão em Cold Mountain, pois ela foi fechada em 1933. Acho que, para os detentos, não fez muita diferença. Muros são muros, como dizem os presos, e a velha fagulha era tão letal na sua própria pequena câmara da morte feita de pedra como tinha sido no depósito em Cold Mountain. Quanto ao presidente, alguém o enfiou de cabeça numa pipa de fluido de lavagem a seco e o segurou ali dentro. Quando os guardas o retiraram, seu rosto tinha desaparecido quase por completo. Tiveram que confirmar sua identidade pelas impressões digitais. No final das contas, talvez tivesse sido melhor para ele na velha fagulha. Mas se tivesse sido assim, ele não teria tido aqueles 12 anos adicionais, não é? Mas duvido que tenha pensado muito neles durante aqueles seus minutos finais de vida, quando seus pulmões estavam tentando aprender a respirar Exlite e detergente de cal. Nunca pegaram quem deu cabo dele. A essa altura eu já tinha largado o trabalho no sistema penitenciário, mas Harry Terwilliger me escreveu e contou. Ele teve a pena comutada sobretudo porque era branco, escreveu Harry, mas acabou sendo apanhado no final, assim mesmo. Eu simplesmente considero isso um longo adiamento de execução que finalmente se esgotou. Depois que o presidente foi embora, houve um período tranquilo para nós no bloco e Harry e Dean foram redistribuídos temporariamente, e ficamos só eu, Brutal e Percy no corredor verde por algum tempo. O que na realidade queria dizer só eu e Brutal, porque Percy ficava a maior parte do tempo sozinho. Vou lhe dizer, aquele rapaz era um gênio para encontrar coisas para não fazer. E quase sempre, mas só quando Percy não estava por perto, os outros camaradas apareciam para o que Harry chamava de um bom papo. Em muitas dessas ocasiões, o rato também aparecia. Nós lhe dávamos de comer e ele ficava ali comendo, solene como Salomão, observando-nos com seus olhinhos brilhantes de piche. Foram umas boas poucas semanas de calma e boa vida, mesmo com as reclamações mais do que ocasionais de Percy. Porém, todas as boas coisas chegam ao fim, e numa segunda-feira chuvosa do final de julho, já lhe contei como aquele verão foi chuvoso e úmido. Encontrei-me sentado no catre de uma cela aberta, à espera de Edward Delacroix. Ele chegou com um estrondo inesperado. A porta que dava para o pátio de exercícios foi aberta com força, deixando entrar uma avalanche de luz. Ouviu-se um chacoalhar confuso de correntes, uma voz amedrontada balbuciando sem parar numa mistura de inglês francês cajun, um dialeto que os presos em Cold Mountain costumavam chamar de dos pântanos, e Brutal berrando. Ei, pare com isso. Pelo amor de Deus. Pare com isso. Percy. Eu estava meio cochilando no que ia ser o catre de Delacroix, mas me levantei rápido, o coração disparado no peito. No bloco e quase nunca se ouvia barulheira desse tipo até a chegada de Percy. Ele a trouxe consigo como um mau cheiro. Vamos, seu veado fudido francês, berrou Percy, ignorando inteiramente Brutal. E ali veio ele, arrastando por um braço um sujeito que não era muito maior do que uma garrafa de boliche. Na outra mão, Percy segurava o cacetete. Seus dentes estavam à mostra num esgar tenso e seu rosto estava vermelhíssimo. No entanto, não parecia muito infeliz. Delacroix estava tentando acompanhá-lo, mas estava com grilhões nas pernas, e ainda que arrastasse os pés com rapidez, Percy puxava para frente ainda mais depressa. Saltei de dentro da cela bem a tempo de segurá-lo quando ele caiu, e foi assim que Dale e eu fomos apresentados. Percy veio para cima dele com o cacetete erguido, e eu contive com um braço. Brutal veio resfolegando até nós, parecendo tão chocado e estupefato com tudo isso quanto eu. Não deixe ele bater mais em mim, MCU, balbuciou Delacroix. S.U. Volsplight, S.U. Volsplight. Deixe-me acertá-lo, berrou Percy, lançando-se para a frente. Começou a bater com o cacetete nos ombros de Delacroix. Este ergueu os braços, gritando, e o bastão batia nas mangas azuis da camisa da prisão.
Naquela noite eu o vi sem camisa, e aquele rapaz tinha hematomas equivalentes a meses. Fez-me mal vê-los. Ele era um assassino e ninguém queria, mas aquela não era a maneira como fazíamos as coisas no bloco. Pelo menos não até Percy chegar. Epa, epa, bradei. Pare com isso. Porque tudo isso, afinal, estava tentando colocar meu corpo entre Delacroix e Percy, mas não estava dando muito certo. O cacetete de Percy continuava a voar, de um dos meus lados depois do outro. Cedo ou tarde ele ia acabar acertando-me em mim em vez de no alvo visado, e aí ia haver uma briga bem ali no corredor, independente de quais eram seus pistolões. Eu não conseguiria me controlar, e Brutal era capaz de se juntar a mim. Sabe, sob alguns aspectos gostaria que tivesse sido assim. Poderia ter mudado algumas das coisas que aconteceram depois. Veado fudido. Vou lhe ensinar a não botar as mãos em mim, pervertido. E prosseguiu. Delacroix estava sangrando de uma orelha e aos berros. Desisti de tentar cobri-lo. Agarrei-o por um ombro e empurrei-o para dentro de sua cela, onde ele se esparramou sobre o catre. Percy passou rápido por mim e deu-lhe uma última pancada forte no rabo, como de despedida, podia-se dizer. Então Brutal agarrou Percy pelos ombros e atirou-o para o outro lado do corredor. Agarrei a porta da cela e a fiz correr sobre os trilhos até se fechar. Depois virei-me para Percy, o choque e o espanto brigando com pura fúria. Àquela altura Percy estava por lá havia vários meses, tempo suficiente para nós todos termos chegado à conclusão de que não gostávamos muito dele, mas essa foi a primeira ocasião em que entendi plenamente como ele não tinha controle. Ficou me olhando, não inteiramente sem medo, nunca tive qualquer dúvida de que ele, no fundo do coração, era um covarde, mas ainda confiante em que seus pistolões o protegeriam. Nisso ele estava certo. Desconfio que há pessoas que não compreenderiam porque era assim, mesmo depois de tudo que falei, mas seriam pessoas que só conhecem a expressão Grande Depressão pelos livros de história. Mas se estivesse nela, era muito mais do que uma expressão num livro. Se tivesse um emprego fixo, meu irmão, você faria praticamente qualquer coisa para mantê-lo. A essa altura, o rosto de Percy estava perdendo um pouco da cor, mas suas bochechas ainda estavam coradas e seus cabelos, geralmente penteados para trás lustrosos de brilhantina, tinham caído sobre a testa. Em nome dos céus, a que se deve tudo isso? Perguntei. Eu nunca tive um preso espancado no meu bloco antes. Aquele viadinho canalha tentou pegar no meu pau quando puxei para fora do camburão, disse Percy. Ele mereceu, e eu faria de novo. Olhei para ele, pasmo demais para falar. Não podia imaginar o mais agressivo dos homossexuais neste vasto mundo de Deus fazendo o que Percy acabará de descrever. A iminência de se mudar para um quarto com grades no corredor verde via de regra não punha nem o mais pervertido dos presos num estado de excitação sexual. Olhei de volta para Delacroix, encolhido de medo no catre, com os braços ainda erguidos para proteger o rosto. Tinha algemas nos pulsos e uma corrente prendendo os tornozelos um ao outro. Depois me virei para Percy. Saia daqui, disse eu. Mais tarde vou querer falar com você. Você vai pôr isso no seu relatório? Perguntou num tom truculento. Porque se for, eu também posso fazer o meu próprio relatório, você sabe. Eu não queria fazer um relatório, só queria que ele sumisse da minha vista. Disse isso para ele. O assunto está encerrado. Concluí. Vi que Brutal me estava olhando com ar de desaprovação, mas não tomei conhecimento. Vamos, saia daqui. Vá à administração e diga a eles se mandaram ler carta, se ajudar na sala dos pacotes. Claro, tinha recuperado sua compostura, ou melhor, a arrogância agressiva que nele passava por compostura. Com as mãos macias, brancas e pequenas, as mãos de uma mocinha no princípio da adolescência, podia-se pensar, tirou os cabelos da testa, assentando-os para trás, e depois se aproximou da cela. Delacroix o viu e se encolheu ainda mais no catre, falando confusamente numa mistura de inglês e francês mestiço. Não terminei com você, Pierre, disse ele, então deu um salto quando uma das mãos enormes de Brutal se abateu sobre seu ombro. Terminou. Sim, falou Brutal. Agora vá embora. Vá respirar ar puro. Você não me mete medo, sabia? Retrucou Percy. Nem um pouco. Voltou os olhos para mim. Nenhum de vocês. Mas nós lhe dávamos medo. Sim, dava para ver isso nos olhos dele, claro como o dia, e isso tornava ainda mais perigoso. Um sujeito como Percy, nem ele mesmo sabe o que pretende fazer de um minuto para outro, de um segundo para outro. Naquele exato instante, o que fez foi dar meia volta e sair pelo corredor com passadas grandes e arrogantes. Tinha mostrado ao mundo, e Deus era testemunha, o que acontecia quando francesinhos esqueléticos e meio carecas tentavam pegar no seu pau e estava deixando o campo vitorioso. Fiz meu discurso de praxe sobre como tínhamos o rádio, Make Believe Ballroom e Our Gal Sunday, e como trataríamos 100% bem se ele fizesse o mesmo conosco. Essa pequena homilia não foi o que se poderia chamar um dos meus maiores sucessos. Ele chorou o tempo todo, sentado encolhido no pé do catre, o mais longe de mim que podia ficar sem chegar a sumir no canto. Cada vez que me movia ele se encolhia, e creio que ele não ouviu uma palavra de cada 6. O que provavelmente foi até bom. De qualquer modo, não creio que essa homilia em particular fizesse muito sentido. 15 minutos depois, tinha voltado para minha mesa, diante da qual estava sentado um Brutus Ovel com ar perturbado, lambendo a ponta do lápis que mantínhamos junto do livro de visitantes. Você quer parar com isso antes que fique envenenado? Pelo amor de Deus? Pedi a ele. Deus do céu, disse ele, largando o lápis. Nunca mais quero ter outra confusão dessas com um preso chegando ao bloco. Meu pai costumava sempre dizer que as coisas vêm de 3 em 3, disse eu.
Bem, espero que seu pai esteja dizendo merda sobre esse assunto, disse Brutal, mas é claro que não. Houve uma ventania quando John Coffey chegou e uma tempestade completa quando Wild Bill se juntou a nós. É engraçado, mas as coisas de fato parecem vir de 3 em 3. A história de nossa apresentação ao Wild Bill, como ele foi para lá tentando cometer um homicídio, é algo a que chegarei em breve. Fique prevenido. Que história é essa de Delacroix querendo pegar no pau dele? Perguntei. Brutal rosnou. Ele estava preso pelos tornozelos, e o velho Percy estava apenas puxando para fora depressa demais. Foi só isso. Ele tropeçou e começou a cair ao sair do carro. Colocou as mãos para frente do mesmo jeito que faria qualquer pessoa ao começar a cair, e uma delas raspou a frente das calças de Percy. Foi inteiramente acidental. Você acha que Percy percebeu isso? Indaguei. Será que ele estava usando isso como desculpa porque estava com vontade de bater um pouco em Delacroix? Mostrar a ele quem manda por aqui? Brutal assentiu com a cabeça lentamente. Acho que provavelmente foi isso. Então precisamos ficar de olho nele, disse eu, passando as mãos nos cabelos, como se o trabalho já não fosse duro bastante. Meu Deus, detesto isso. Eu detesto. Eu também. E quer saber de uma coisa? Paul? Não entendo. Ele tem seus pistolões. Isso eu entendo muito bem. Mas por que os usaria para conseguir um emprego na porra do Corredor Verde? Ou, aliás, em qualquer lugar no sistema penitenciário do Estado. Porque não como assessor no Senado Estadual, ou sujeito que marca os compromissos do vice-governador. Sem dúvida, os parentes dele poderiam ter-lhe conseguido algo melhor se ele tivesse pedido. Então, por que aqui? Sacudi a cabeça. Não sabia. Havia uma porção de coisas que eu não sabia naquela época. Acho que eu era ingênuo. Capítulo 8. Depois disso, as coisas tornaram a voltar ao normal. Pelo menos por algum tempo. Na sede do condado, o Estado se preparava para levar John Coffey a julgamento, e o xerife do condado de Trapingus, Homer Cribus, estava descartando a ideia de que uma turba de linchamento poderia apressar um pouco que se fizesse justiça. Nada disso tinha importância para nós. No bloco ninguém prestava muita atenção às notícias. De um certo modo, a vida no Corredor Verde era como a vida numa sala prova de som. De vez em quando se ouviam murmúrios que eram explosões no mundo exterior, mas isso era praticamente tudo. Eles não iriam se apressar com John Coffey, pois queriam ter certeza do que lhe ia acontecer. Em algumas ocasiões, Percy ficou implicando com Delacroix. Na segunda vez, puxei-o para um lado e lhe disse que viesse ao meu escritório. Não era minha primeira entrevista com Percy a respeito do seu comportamento, e não seria a última, mas era motivada pelo que era provavelmente meu entendimento mais claro sobre o que ele era. Ele tinha o coração de um menino cruel que não vai ao jardim zoológico para estudar os animais, mas para poder jogar pedras neles dentro das jaulas. Você vai ficar longe dele daqui por diante, entendeu? Disse eu. A menos que eu lhe dê uma ordem específica, simplesmente trate de ficar longe dele. Percy penteou os cabelos para trás, depois os assentou com suas doces mãozinhas. Aquele rapaz simplesmente adorava tocar nos cabelos. Não estava fazendo nada a ele. Falou. Só estava perguntando como se sentia sabendo que tinha queimado alguns bebês. Foi só isso. Percy dirigiu-me um olhar inocente, de olhos bem abertos. Você vai parar com isso ou vai haver um relatório? Retruquei. Ele deu uma risada. Faça o relatório que quiser, disse. Aí eu vou e faço o meu. Exatamente como lhe disse quando vim para cá. Vamos ver quem acaba melhor. Inclinei-me para frente, as mãos cruzadas sobre a mesa, e falei num tom que quis se parecesse com de um amigo fazendo uma confidência. Brutus Ovel não gosta muito de você, disse eu. E quando Brutal não gosta de alguém, ele costuma fazer seu próprio relatório. Ele não é muito bom com a caneta e não consegue parar de lamber a ponta do lápis, de modo que ele tende a fazer seu relatório com os punhos. Será que você entende o que isso significa? O sorrisinho complacente de Percy se desfez. O que você está tentando dizer? Não estou tentando dizer nada. Eu disse. E se você falar com qualquer dos seus amigos sobre essa conversa, direi que você inventou tudo. Olhei para ele com os olhos bem abertos e sérios. Além disso, estou tentando ser seu amigo, Percy. Como dizem, para quem é sábio, uma palavra basta. E por que você iria querer se meter com Delacroix? Ele não vale a pena. E durante algum tempo, isso funcionou. Houve paz. Umas 2 vezes eu pude até mandar Percy junto com Dee e Harry quando chegava a hora de Delacroix tomar banho. Tínhamos o rádio de noite, Delacroix começou a se descontrair um pouco e entrar na rotina do bloco e houve paz. Então, numa noite, ouvi-o dando risadas. Harry Terveligeiro estava na mesa da guarda e logo ele também estava rindo. Levantei-me e fui até a cela de Delacroix para ver do que ele podia estar rindo. Olhe, capitão, disse quando me viu. Eu domestiquei um rato. Era Willy do barco a vapor. Ele estava dentro da cela de Delacroix. Mais do que isso, estava sentado no ombro de Delacroix olhando calmamente para fora, através das grades, para nós, com seus olhinhos de piche. A cauda estava enroscada em volta das patas, se tinha uma aparência de paz total. Quanto a Delacroix, meu amigo, você não diria que era o mesmo homem que ficava encolhido e tremendo no pé do catre uma semana antes. Parecia minha filha numa manhã de Natal, quando descia a escada e vi os presentes. Olhe para isso, disse Delacroix. O rato estava sentado no seu ombro direito. Delacroix esticou o braço esquerdo.
O rato subiu depressa até o topo da cabeça de Delacroix, usando os cabelos, que eram suficientemente espessos na parte de trás, pelo menos, para subir. Depois ele desceu depressa pelo outro lado, fazendo Delacroix rir quando a cauda lhe fez cócegas no pescoço. O rato correu por seu braço todo, até o pulso, depois voltou e deu uma corridinha de volta até o ombro esquerdo de Delacroix e enroscou a cauda novamente em torno dos pés. Macacos me mordam, disse Harry. Eu o treinei para fazer isso, disse Delacroix com orgulho. Pensei cá comigo. Pois sim que você fez isso, mas fiquei com a boca fechada. O nome dele é Sr. Guizos. Nada disso, falou Harry de bom humor. É Willy do barco a vapor, como no desenho animado. O chefe Ovel o batizou. É Sr. Guizos, replicou Delacroix. Em qualquer outro assunto, ele lhe diria que merda era mel, se você quisesse que ele dissesse isso, mas no que se referia ao nome do rato ele estava inteiramente decidido. Ele sussurrou isso no meu ouvido. Capitão, pode me dar uma caixa para o meu rato, para que ele possa dormir aqui comigo? Sua voz começou a ficar com aquele tom de choramingo que eu já ouvirá 1000 vezes antes. Vou colocá-lo debaixo do meu catre e ele não vai dar nem um tiquinho de trabalho, nem um só. Seu inglês fica muito melhor quando você quer alguma coisa, disse eu, procurando ganhar tempo. Oh, murmurou Harry, me cutucando com o cotovelo. Aí vem encrenca. Mas Percy não me pareceu significar encrenca, não naquela noite. Não estava passando as mãos pelos cabelos nem brincando com o cacetete, e o botão de cima da camisa do uniforme estava desabotoado. Foi a primeira vez em que o vi assim, e era impressionante a diferença que uma coisinha dessa podia fazer. Mais do que tudo, porém, o que me impressionou foi a expressão no rosto dele. Havia tranquilidade nele. Não serenidade, acho que Percy Vetmore não tinha um grão de serenidade dentro de si, mas a aparência de um homem que tinha descoberto que podia esperar pelas coisas que queria. Era uma grande diferença no rapaz que, apenas alguns dias antes, eu tivera de ameaçar com os punhos de Brutus Ovel. Delacroix não percebeu a mudança. Encolheu-se contra a parede da cela, apertando o joelho de encontro ao peito. Seus olhos pareceram crescer até tomar quase metade do seu rosto. O rato subiu depressa para o topo de sua careca e ficou sentado lá. Não sei se ele se lembrou de que também tinha motivos para desconfiar de Percy, mas sem dúvida parecia que sim. Provavelmente era apenas o cheiro do medo do francesinho e sua reação a ele. Ora, disse Percy. Parece que você encontrou um amigo, Ed. Delacroix tentou responder. Meu palpite é que seria alguma ameaça vazia que iria acontecer a Percy se machucasse seu novo amigo, mas não saiu nada. Seu lábio inferior tremeu um pouco, mas isso foi tudo. No topo da cabeça dele, o Sr. Guizos não estava tremendo. Ficou inteiramente imóvel, com as patas traseiras nos cabelos de Delacroix e as dianteiras abertas sobre o crânio careca, olhando para Percy, dando a impressão de que o estava medindo. Do jeito que você mediria um velho inimigo. Percy olhou para mim. Esse não é o mesmo em que dei uma corrida, o que mora na solitária. Confirmei com a cabeça. Percebi que Percy não tinha visto o recém-rebatizado Sr. Guizos desde aquela última perseguição e não estava dando qualquer indício de querer dar-lhe uma corrida agora. É esse mesmo, respondi. Só que Delacroix disse que o nome dele é Sr. Guizos, não Willy do barco a vapor. Disse que o rato sussurrou-lhe seu nome no ouvido. É mesmo? Falou Percy. Há sempre milagres acontecendo, não é? Eu meio que esperei que ele sacasse o cacetete e começasse a bater com ele nas grades, só para mostrar a Delacroix quem era o patrão, mas ele apenas ficou parado ali, com as mãos nas cadeiras, olhando para dentro. E, por nenhum motivo que pudesse traduzir em palavras para você, falei. Delacroix estava justamente pedindo uma caixa. Percy, acho que ele pensa que o rato vai dormir nela, que ele pode mantê-lo como um bicho de estimação. Carreguei minha voz de ceticismo e pressenti, mais do que vi, que Harry me estava olhando com surpresa. O que você acha disso? Acho que ele provavelmente vai cagar no nariz dele enquanto ele estiver dormindo uma noite dessas e depois fugir, disse Percy num tom normal, mas acho que é essa maneira de ver do rapaz francês. Vi uma caixa de charutos bem bonita na carrocinha do Totoot na outra noite. Só não sei se ele abriria a mão dela. Provavelmente vai querer 5 centavos por ela, talvez até 10. Agora arrisquei uma olhada para Harry e vi que estava boquiaberto. Não chegava a ser bem a mudança em Ebenezer Scrooge na manhã de Natal, depois que os fantasmas tinham feito o que queriam com ele, mas chegava bem perto. Percy inclinou-se mais para perto de Delacroix, colocando o rosto entre as grades. Delacroix se encolheu para ainda mais longe. Juro por Deus que ele se teria fundido com a parede se pudesse. Você tem 5 centavos ou talvez até 10 para pagar pela caixa de charutos, seu boçal? Perguntou. Tenho 4 moedas de 1 centavo, disse Delacroix. Eu as darei por uma caixa, se for boa. S.U. bom. Vou lhe dizer uma coisa, falou Percy. Se aquele cafetão desdentado lhe vender a caixa de corona por 4 centavos, eu roubo um pouco de algodão da enfermaria para fazer o forro. Vamos conseguir um verdadeiro Hilton Camundongo quando acabarmos. Desviou os olhos na minha direção. Tenho de fazer um relatório da sala de controle sobre Bitterbook, disse ele. Você tem canetas no seu escritório? Pô? Tenho sim. Sem dúvida, respondi. Formulários também. Na gaveta de cima, do lado esquerdo. Bom, isso é ótimo, disse ele e saiu todo posudo. Harry e eu nos entreolhamos. Você acha que ele está doente? Indagou Harry. Será que foi ao médico e descobriu que só tem 3 meses de vida? Disse-lhe que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo.
Era verdade naquele momento e por mais algum tempo, mas acabei descobrindo. E alguns anos depois, tive uma conversa interessante à mesa do jantar com Hal Moores. Àquela altura, já podíamos falar com liberdade, pois ele tinha se aposentado e eu estava no reformatório de menores. Foi um daqueles jantares em que você bebe demais, se come muito pouco e as línguas se soltam. Hal me disse que Percy tinha ido até ele se queixar de mim e da vida em geral no bloco E. Isso foi logo depois que Delacroix chegou brutal, e eu tivemos que impedir Percy de espancá-lo até deixá-lo semi-morto. O que mais tinha irritado Percy foi eu ter mandado sumir da minha frente. Ele achava que um homem que era aparentado com o governador não devia ter de aturar alguém falando desse jeito. Bem, disse-me Moores. Ele conteve Percy o máximo que pôde, quando ficou claro para ele que Percy ia tentar mexer uns pauzinhos para que eu fosse repreendido e pelo menos transferido para outra parte da prisão. Ele, Moores, convocou Percy ao seu gabinete e disse que, se parasse de causar problemas, asseguraria que Percy ficasse bem na frente para a execução de Delacroix, que seria colocado bem ao lado da cadeira. Eu estaria encarregado, como sempre, mas as testemunhas não iam saber disso. Para elas, ia parecer que o Sr. Percy Vetmore era o mestre de cerimônias. Moores não estava prometendo mais do que nós já tínhamos conversado e com que eu concordara, mas Percy não sabia disso. Ele aceitou abandonar as ameaças de fazer com que eu fosse transferido, e a atmosfera no bloco e ficou mais suave. Ele até deixará que Delacroix ficasse com seu arqui-inimigo como bicho de estimação. É espantoso como certos homens podem mudar com o incentivo certo. No caso de Percy, tudo que o diretor Moores tivera de oferecer foi a oportunidade de acabar com a vida de um francesinho careca. Capítulo 9. Toa achou que 4 centavos era muito pouco por uma caixa de charutos Corona de primeira, e nisso provavelmente ele tinha razão, pois caixas de charutos eram bens altamente valiosos na prisão. Podiam-se guardar ali 1000 objetos diferentes, o cheiro era agradável e havia nelas alguma coisa que lembrava aos nossos fregueses como era ser um homem livre. Porque cigarros eram permitidos na prisão, mas charutos não, eu imagino. Dee Stanton, que a essa altura estava de volta ao bloco, acrescentou 1 centavo ao bolo, e eu também dei um. Quando ainda assim Toot se mostrou relutante, Brutal pressionou, primeiro dizendo que ele devia se sentir envergonhado de ser assim tão sovina, depois prometendo que ele, Brutus Ovel, pessoalmente colocaria aquela caixa de Corona de volta nas mãos de Toot no dia seguinte à execução de Delacroix. 6 centavos podem ou não ser suficiente se você estivesse falando de vender essa caixa de charutos. Nós poderíamos ter uma boa discussão em torno disso, falou Brutal, mas você tem que reconhecer que é um ótimo preço pelo aluguel dela. Ele vai deixar o corredor dentro de 1 mês, 6 semanas no máximo. Ora, essa caixa vai estar de volta na prateleira debaixo da sua carrocinha quase antes de você se dar conta de que ela sumiu. Ele pode conseguir que um juiz de coração mole lhe dê um adiamento e ainda estar aqui para cantar caso os velhos conhecidos fossem esquecidos, disse Toot, mas sabia que não era assim, e Brutal sabia que ele sabia. O velho Totó empurrava aquela maldita carrocinha com citações bíblicas por Cold Mountain praticamente desde os tempos do correio a cavalo e tinha muitas fontes, melhores do que as nossas, achava eu então. Ele sabia que Delacroix não contava mais com nenhum juiz de coração mole. Só podia esperar pelo governador, o qual, como norma, não concedia clemência a pessoas que tinham assado meia dúzia de seus eleitores. Mesmo que ele não consiga um adiamento, aquele rato vai ficar cagando na caixa até outubro, talvez até o dia de ação de graças, argumentou Toot, mas Brutal podia ver que ele estava afrouxando. Quem vai comprar uma caixa de charutos que um rato andou usando como privada? Ora, puxa vida, disse Brutal. Isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi você falar, Toot. Quer dizer, essa ganha o prêmio. Em primeiro lugar, Delacroix vai manter a caixa tão limpa que vai dar até para comer um jantar de luxo nela. Do jeito que ele adora aquele rato, ele a limparia lambendo se fosse preciso. Devagar com essa conversa, disse Toot, franzindo o nariz. Em segundo lugar, continuou Brutal, merda de rato não é grande coisa. São apenas umas bolotinhas pequenas e duras, parece chumbo de matar passarinho. Pode sacudir que sai tudo. Nada demais. O velho Toot sabia que era melhor não levar seus protestos longe demais. Estava ali há bastante tempo para saber quando podia se permitir ficar de frente para a brisa e quando era melhor curvar-se ante o furacão. Isso não era bem um furacão, mas nós, os de uniforme azul, gostávamos do rato e gostávamos da ideia de que Delacroix ficasse com ele, e isso significava que era pelo menos um vento de tempestade. Assim, Delacroix conseguiu sua caixa e Percy manteve sua palavra. 2 dias depois, o fundo estava forrado com pedaços macios de algodão retirados da enfermaria. Percy os entregou pessoalmente e pude ver o medo nos olhos de Delacroix quando esticou a mão através das grades para recebê-los. Estava com medo de que Percy agarrasse sua mão e lhe quebrasse os dedos. Eu também estava com um pouco de medo, mas não aconteceu nada disso. Essa foi a ocasião em que estive mais perto de gostar de Percy, mas mesmo assim era difícil confundir a expressão de cinismo frio nos olhos dele. Delacroix tinha um bicho de estimação. Percy também tinha um. Delacroix ia ficar com o seu, fazendo-lhe festas adorando enquanto pudesse. Percy ia esperar pacientemente, tão pacientemente quanto podia um homem como ele, de qualquer modo, e então queimar o seu vivo. O Hilton Camundongo está em funcionamento, disse Harry. A única dúvida é, será que Danadinho vai usá-lo?
Essa pergunta foi respondida logo que Delacroix pegou o Sr. Guizos na palma de uma das mãos e baixou delicadamente dentro da caixa. O rato se aninhou no algodão branco como se fosse seu acolchoado de família, e esse seria seu lar até. Bem, chegarei ao final da história do Sr. Guizos no devido tempo. A preocupação do velho Toa de que a caixa de charutos fosse ficar cheia de cocô de rato acabou não tendo menor fundamento. Nunca vi um único cocôzinho lá dentro, e Delacroix disse que ele também não, nunca. Aliás, em nenhum lugar dentro da cela. Muito mais tarde, perto da ocasião em que Brutal me mostrou o buraco na viga e encontramos as farpas coloridas, tirei uma cadeira do canto direito da solitária e encontrei ali uma pequena pilha de cocô de rato. Ele tinha ido sempre ao mesmo lugar para fazer as necessidades, ao que parece, e o mais longe possível de nós. Outra coisa, nunca o vi mijando, e os ratos em geral mal conseguem fechar a torneira por mais de 2 minutos, especialmente quando estão comendo. Eu falei para você, o danado do bicho era um dos mistérios de Deus. Uma semana ou mais depois que o Sr. Guizos se tinha adaptado à caixa de charutos, Delacroix chamou a minha Brutal até a cela para vermos uma coisa. Ele fazia tanto isso, que era de aborrecer. Bastava o Sr. Guizos apenas rolar sobre as costas, com as patas no ar, para aquele cajum de meio quilo achar a coisa mais engraçadinha neste mundo de Deus, mas dessa vez o que estava fazendo era mesmo um tanto divertido. Delacroix tinha praticamente sido esquecido pelo mundo depois da sua condenação, mas tinha um parente, acho que era uma tia velha solteirona, que lhe escrevia uma vez por semana. Ela também lhe tinha mandado um saco enorme de balas de hortelã, do tipo que hoje é vendido com o nome de Canadá Mints. Pareciam grandes pastilhas cor-de-rosa. Delacroix, naturalmente, não tinha permissão para ficar com o saco todo de uma vez. Era um saco de 2,5 kg, e ele as teria devorado até que tivesse de ir para a enfermaria com dor de estômago. Como quase todos os assassinos que tivemos no bloco, ele não tinha a menor percepção do que era moderação. Nós lhe dávamos meia dúzia de cada vez, e mesmo assim, só quando ele se lembrava de pedir. Quando chegamos lá, o Sr. Guizos estava sentado ao lado de Delacroix no catre, segurando uma daquelas balas de hortelã nas patas e mastigando feliz da vida. Delacroix estava simplesmente extasiado de alegria. Estava como um pianista clássico vendo seu filho de 5 anos tocar hesitantemente seus primeiros exercícios. Mas não me entenda mal, era engraçado, divertido de verdade. A bala tinha quase a metade do tamanho do Sr. Guizos, e a barriga de pelo branco já estava distendida por causa dela. Tire dele, Ed, disse Brutal, meio rindo, meio horrorizado. Deus do céu, ele vai comer até estourar. Posso sentir o cheiro dessa hortelã até aqui. Quantas você deixou que ele comece? Essa é a segunda, disse Delacroix, olhando um pouco nervoso para a barriga do Sr. Guizos. Você acha mesmo que ele, sabe, vai estourar as vísceras? Pode ser, disse Brutal. Para Delacroix, isso foi suficientemente autoritário. Estendeu a mão para pegar a bala comida pela metade. Esperei que o rato lhe desse uma última mordidinha, mas o Sr. Guizos entregou aquela bala, ou o que estava dela, pelo menos, tão obedientemente quanto possível. Olhei para Brutal, e ele abanou um pouco a cabeça como para dizer não, ele também não entendia. Então o Sr. Guizos jogou-se dentro da caixa e ficou ali deitado de lado, com um jeito de cansaço que fez nós 3 rirmos. Depois disso, nos acostumamos a ver o rato sentado ao lado de Delacroix, segurando uma bala de hortelã e mastigando-a com a mesma finura de uma velha senhora, num chá das 5, os dois cercados pelo que eu depois senti naquele buraco na viga, o cheiro meio acre e meio doce de bala de hortelã. Há mais uma coisa para lhe contar sobre o Sr. Guizos antes de passar para a chegada de William Wharton, que foi quando o ciclone realmente baixou sobre o bloco I. Cerca de uma semana depois do incidente das balas de hortelã, perto da época em que tínhamos praticamente chegado à conclusão de que, em outras palavras, Delacroix não ia entupir seu bicho de estimação até matá-lo, o francês me chamou à cela. Estava sozinho naquele momento, já que Brutal estava no almoxarifado por alguma razão. De acordo com o regulamento, em tais circunstâncias eu não devia me aproximar de nenhum preso. Mas como eu provavelmente seria capaz de atirar Delacroix a 20 metros de distância com uma só mão num dia bom, resolvi violar a regra e ver o que ele queria. Olhe só isso, chefe de Combe, disse ele. O senhor vai ver o que o Sr. Guizos sabe fazer. Estendeu a mão por trás da caixa de charutos e tirou de lá um pequeno carretel de madeira. Onde você conseguiu isso? Perguntei, embora achasse que sabia. Na realidade, só havia uma pessoa de quem ele podia tê-lo conseguido. O velho Toto respondeu. Observe isso. Já estava observando e pude ver o Sr. Guizos na caixa, ficando de pé, com as patinhas à frente apoiadas na borda, os olhos negros fixos no carretel que Delacroix estava segurando entre o polegar e o indicador da mão direita. Senti um calafrio esquisito subir-me pelas costas. Nunca tinha visto um mero rato prestar atenção em alguma coisa com tanta concentração, com tanta inteligência. Eu não acredito que o Sr. Guizos fosse um visitante sobrenatural, e se lhe dei essa impressão. Peço desculpas, porém nunca duvidei de que ele fosse um gênio da sua espécie. Delacroix se inclinou e fez o carretel, sem linha rolar pelo chão da cela. Ele foi com facilidade, como um par de rodas unidas por um eixo. O rato saiu da caixa num segundo e foi pelo chão atrás dele, como um cão atrás de um pedaço de pau. Fiz uma exclamação de surpresa, e Delacroix abriu um grande sorriso. O carretel bateu na parede e voltou. O Sr. Guizos contornou e empurrou de volta para o catre, trocando de uma extremidade para outra do carretel sempre que ele parecia que ia sair do rumo. Empurrou o carretel até que bateu no pé de Delacroix.
Então ergueu os olhos por um momento, como se querendo certificar-se de que Delacroix não tinha tarefas mais urgentes para ele, alguns problemas de aritmética para resolver, talvez, ou algumas declinações em latim. Aparentemente tranquilizado a esse respeito, o Sr. Guizos voltou para a caixa de charuto, se acomodou dentro dela novamente. Você lhe ensinou isso? Falei. Sim, senhor, chefe de Kombi, disse Delacroix, disfarçando apenas um pouco seu sorriso. Ele vai buscar todas as vezes. Esperto como o diabo, não é? E o carretel? Perguntei. Como é que você sabia que tinha de trazê-lo para ele? Ed, ele sussurrou no meu ouvido que queria, disse Delacroix com serenidade. Do mesmo jeito que sussurrou o nome. Delacroix mostrou a todos os outros o truque do seu rato. A todos, menos a Percy. Para Delacroix, não fazia diferença que Percy tivesse sugerido a caixa de charutos, se conseguido o algodão para forrá-la. Delacroix era como certos cães. Deles um pontapé uma vez e eles nunca mais confiam em você, por mais simpático que seja com eles. Mesmo agora posso ouvir Delacroix gritando, Ei, pessoal, venham cá ver o que o Sr. Guizos sabe fazer. E eles indo lá num grupo vestido de azul. Brutal, Harry, Dee, até mesmo Bill Dodd. Todos tinham ficado devidamente impressionados também, assim como eu. 3 ou 4 dias depois que o Sr. Guizos começou a fazer o truque com o carretel, Harry teve ligeiro, revirou as coisas de trabalhos manuais que guardávamos na solitária, encontrou os lápis de cera e os trouxe para Delacroix, com um sorriso meio encabulado. Achei que você talvez quisesse colorir esse carretel com cores diferentes, falou. Aí seu amiguinho vai ficar feito um rato de circo ou coisa assim. Um rato de circo, exclamou Delacroix, com um ar inteira e delirantemente feliz. Acho que ele ficou completamente feliz, talvez pela primeira vez em toda a sua vida infeliz. É isso mesmo que ele é. Aliás, um rato de circo. Quando sair daqui, ele vai me fazer rico, como no circo. Vocês vão ver se não vai. Percy Whitmore teria, sem dúvida, salientado para Delacroix que, quando ele deixasse Cold Mountain, estaria indo numa ambulância que não precisa acender as luzes nem ligar a sirene, mas Harry sabia que não devia dizer isso. Ele apenas disse a Delacroix que fizesse o carretel o mais colorido que pudesse, o mais depressa que pudesse, porque ele ia ter de levar os lápis de cera de volta depois do jantar. Deu fez o carretel ficar colorido. Quando terminou, uma extremidade era amarela, a outra verde e o tambor do centro, vermelho vivo. Ficamos acostumados a ouvir Delacroix anunciar em voz alta. Maintenant, messieurs et mesdames, le cirque presentemente lemos a musée Amazia. Não era exatamente assim, mas dá uma ideia daquele francês mestiço dele. Depois ele emitia um som bem no fundo da garganta, acho que devia representar um rufar de tambor, e lançava o carretel. O Sr. Guizos corria atrás como um raio, empurrando de volta com o focinho ou rolando com as patas. Esse segundo número era de fato algo que você pagaria para ver num circo, acho eu. Delacroix, seu rato e o carretel de cores vivas eram nossas principais distrações na ocasião em que John Coffey veio para ficar sob nossos cuidados custódia, e foi assim que as coisas ficaram por algum tempo. Então minha infecção urinária, que tinha ficado sossegada durante uns tempos, voltou, e William Wharton chegou e de repente começou a confusão. Capítulo 10. A maioria das datas já me fugiu da cabeça. Suponho que poderia pedir à minha neta Daniele que procurasse algumas nos arquivos velhos dos jornais, mas para que isso ia servir? As mais importantes delas, como o dia em que fomos até a cela de Delacroix e encontramos o rato sentado no seu ombro, ou o dia em que William Wharton chegou ao bloco e quase matou Dee Stanton, não estariam nos jornais de qualquer modo. Talvez seja melhor ir como estou indo. No final, acho que as datas não têm muita importância, se você conseguisse lembrar das coisas que viu e as mantiver na ordem certa. Sei que as coisas ficaram um pouco amontoadas. Quando os papéis da Dedé de Delacroix finalmente chegaram do escritório de Curtis Anderson, fiquei espantado de ver que a data para o encontro do nosso amigo Cajun com a velha fagulha tinha sido antecipada em relação a que nós estávamos esperando, uma coisa que era quase inaudita, mesmo naqueles dias quando não se tinha que mover o céu e a terra toda para executar um homem. Acho que era uma questão de 2 dias, de 27 de outubro para 25. Não me recordo da data exata, mas sei que é quase isso. Lembro-me de ter pensado que Toot ia receber de volta sua caixa de corona mais cedo do que esperava. Nesse meio tempo, Wharton veio juntar-se a nós depois do que esperávamos. Primeiro, seu julgamento levou mais tempo do que pensavam as fontes de Anderson, geralmente confiáveis. Logo iríamos descobrir que, quando se tratava de Wild Billy, nada era confiável, inclusive nosso método de controle de presos comprovado pelo tempo e supostamente a prova de tudo. Segundo, depois de ter sido declarado culpado, isso, pelo menos, seguiu o roteiro, foi levado para o Hospital Geral de Indianola para fazer uns exames. Durante o julgamento, ele sofrerá várias supostas convulsões. Em 2 ocasiões, sérios o bastante para que caísse no chão e ali ficasse sacudindo, se debatendo e batendo com os pés nas tábuas do assoalho. O advogado de Wharton, designado pelo juizado, alegou que ele padecia de lapsos de epilepsia e que tinha cometido seus crimes num estado de perturbação mental. A promotoria alegou que as convulsões eram uma encenação barata de um covarde desesperado por salvar sua própria vida. Depois de observar os chamados lapsos de epilepsia de perto, o júri concluiu que as convulsões eram uma farsa. O juiz concordou, mas depois que foi dado o veredito, ordenou uma série de exames antes de pronunciar a sentença.
Só Deus sabe por quê. Talvez ele estivesse apenas curioso. É um mistério inexplicável que Varton não tivesse fugido do hospital, e a ironia de que a mulher do diretor Moores, Melinda, estava no mesmo hospital ao mesmo tempo não passou despercebida a nenhum de nós. Mas o fato é que não fugiu. Suponho que eles o tenham rodeado de guardas, e talvez ele ainda tivesse esperança de ser declarado legalmente incapaz em função da epilepsia, se é que tal coisa existe. Não foi. Os médicos não encontraram nada de errado com seu cérebro, pelo menos fisiologicamente, e Billy D. Kid Varton foi finalmente mandado para Cold Mountain. Isso pode ter sido em torno do dia 16 ou 18. Minha lembrança é de que Varton chegou cerca de 2 semanas depois de John Coffey e 1 semana ou 10 dias antes que Delacroix andasse pelo corredor verde. O dia em que nosso novo psicopata se juntou a nós foi muito importante para mim. Acordei às 4 da manhã, sentindo o baixo vento latejando e meu pênis com uma sensação de estar muito quente, entupido e inchado. Mesmo antes de girar as pernas para fora da cama, sabia que minha infecção urinária não estava melhorando como esperado. Tinha sido uma leve melhora, só isso, e havia parado por ali. Saí para o banheiro, que ficava do lado de fora da casa, para fazer o que tinha que fazer. Isso foi pelo menos 3 anos antes de instalarmos nossa primeira privada dentro de casa, e tinha chegado só até a pilha de madeira junto do canto da casa quando me dei conta de que não podia aguentar mais. Abaixei a calça do pijama exatamente quando a urina começou a fluir, e esse fluxo foi seguido da dor mais excruciante de toda a minha vida. Expeli uma pedra da vesícula em 1956. Sei que as pessoas dizem que isso é o pior de tudo, mas essa pedra foi como um pouquinho de azia comparada àquela tortura. Meus joelhos se afrouxaram e caí sobre eles, rasgando os fundios da calça do pijama quando abri as pernas para não perder o equilíbrio e caí de cara na poça do meu próprio mijo. Ainda assim poderia ter caído se não tivesse agarrado uma daquelas toras da pilha com a mão esquerda. Tudo isso, porém, podia estar acontecendo na Austrália ou até mesmo em outro planeta. Só o que me importava era a dor que me estava fazendo pegar fogo. A parte inferior da barriga estava ardendo, e meu pênis, um órgão que ficará esquecido a maior parte do tempo, salvo quando estava me proporcionando prazer físico mais intenso que um homem pode sentir, agora me dava a sensação de que estava se derretendo. Esperei olhar para baixo e ver sangue jorrando da sua ponta, mas pareceu ser um jato perfeitamente comum de urina. Segurei-me com uma das mãos na pilha de madeira e coloquei a outra por cima da boca, concentrando-me em mantê-la fechada. Não queria acordar minha mulher de susto com um grito. Parecia que eu não ia mais parar de mijar, mas por fim o jato secou. A essa altura a dor tinha mergulhado fundo na minha barriga e nos testículos, mordendo como se fossem dentes enferrujados. Por um longo instante, que pode ter sido quase 1 minuto, fiquei fisicamente incapaz de me levantar. Finalmente a dor começou a diminuir e pus-me de pé com esforço. Olhei para minha urina, já empapando o solo, e me perguntei se algum Deus mentalmente só seria capaz de criar um mundo onde tão pouquinha umidade podia vir ao custo de uma dor tão horrenda. Pensei em avisar que estava doente e afinal ir ver o Dr. Sadler. Não queria o fedor e o mal-estar dos tablets de sulfa dele, mas qualquer coisa seria preferível ficar ajoelhado junto da pilha de madeira, tentando não gritar, enquanto meu pau informava que aparentemente tinha sido encharcado de óleo combustível e incendiado. Então, enquanto engolia uma aspirina na cozinha e escutava João roncando de leve no outro aposento, lembrei-me de que esse era o dia marcado para William Varton chegar ao bloco e que Brutal não ia estar lá, pois, pela escala, ele iria para o outro lado da prisão ajudar a fazer a mudança para o novo edifício do resto da biblioteca e algo que ficará para trás do equipamento da enfermaria. Uma coisa que não me fez sentir-me bem, apesar da minha dor, foi deixar Varton para Dee e Harry. Eles eram bons homens, mas o relatório de Curtis Anderson tinha indicado que William Varton era um caso excepcionalmente ruim. Esse homem simplesmente não se importa com nada, escrevera ele, sublinhando para dar ênfase. A essa altura a dor tinha cedido um pouco e pude pensar. Pareceu-me que a melhor ideia era sair cedo para a prisão. Podia chegar lá às 6, que era a hora em que o diretor Moore geralmente chegava. Ele podia fazer com que Brutus Ovel fosse redesignado para o bloco e por tempo suficiente para a recepção de Varton, e eu faria minha viagem, há muito vencida, até o médico. Na verdade, Cold Mountain ficava no meu caminho. Por 2 vezes no trajeto de 30 quilômetros até a penitenciária, aquela necessidade súbita de urinar tomou conta de mim. Em ambas as ocasiões pude parar e cuidar do problema sem expor um vexame. Para começar, o tráfego nas estradas do interior numa hora daquelas é praticamente inexistente. Nenhuma dessas 2 esvaziadas foi tão dolorosa quanto aquela que me derrubara no caminho para o banheiro, mas em ambas as vezes tive de segurar a maçaneta da porta do lado do passageiro do meu pequeno Ford para me apoiar de pé e pude sentir o suor escorrendo pelo meu rosto quente. Eu estava doente, sim, bem doente, mas consegui chegar. Entrei pelo portão sul, estacionei no meu lugar habitual e subi direto para ver o diretor. A essa altura eram quase 6 horas. A saleta da Sorta Hannah estava vazia. Ela não chegaria antes da relativamente civilizada hora das 7, mas a luz estava acesa no gabinete de Moores, como eu podia ver através do vidro granulado. Dei uma batida leve e abri a porta. Moores levantou os olhos, espantado por ver alguém ali àquela hora inusitada, e daria qualquer coisa para não ter sido quem o viu naquela condição, com seu rosto desnudado e desprotegido. Seus cabelos brancos, normalmente tão bem penteados, estavam desfeitos em chumaços emaranhados. Quando eu entrei, ele os estava puxando e arrancando com as mãos. Os olhos estavam injetados, a pele do rosto macilenta e inchada. Sua tremedeira estava pior do que jamais vira.
Ele parecia um homem que tinha acabado de voltar para casa depois de uma longa caminhada, numa noite terrivelmente fria. Hal, me desculpe, eu volto, comecei a dizer. Não, retrucou. Por favor, Paul, entre. Feche a porta e entre. Preciso de alguém agora, como nunca precisei de alguém em toda a minha vida. Feche a porta e entre. Fiz como me pediu, esquecendo-me de minha própria dor pela primeira vez desde que tinha acordado naquela manhã. É um tumor no cérebro, disse Moores. Eles tiraram umas chapas de raio-x dele. Na realidade, pareciam até contentes com as chapas. Um deles disse que as chapas talvez sejam as melhores que já se conseguiram, pelo menos até agora. Disse que vão publicá-las em alguma revista médica importante na Nova Inglaterra. Disseram que é do tamanho de um limão e está bem fundo, num ponto onde não podem operar. Disseram que ela estará morta por volta do Natal. Eu não disse a ela. Não consigo encontrar uma maneira. Por mais que eu queira, não consigo. Então começou a chorar, com soluços grandes, arfantes, que me encheram tanto de pena como de uma espécie de terror. Quando um homem que é tão reservado como Hal Moores finalmente perde o controle, dá medo de se ver. Fiquei parado ali por um instante. Depois fui até ele e coloquei meu braço em volta dos seus ombros. Ele se agarrou a mim com ambos os braços, como um homem que está se afogando, e começou a soluçar de encontro à minha barriga, toda a reserva levada pelas lágrimas. Mais tarde, depois que conseguiu se controlar, pediu desculpas. Pediu sem chegar bem a olhar-me nos olhos, como faz um homem que sente que deu um enorme vexame, talvez tão grande que nunca vai poder chegar a superá-lo. Um homem pode acabar odiando o camarada que o viu num estado desses. Achava que o diretor Moores estava acima disso, mas nem me passou pela cabeça tratar do assunto pelo qual tinha vindo, e quando saí do gabinete de Moores, fui andando para o bloco em vez de voltar para o meu carro. A aspirina já estava fazendo efeito naquele momento e a dor tinha diminuído para um latejar fraco. Achei que, de um modo ou de outro, atravessaria o dia. Cuidaria para que Varton estivesse instalado, checaria com Hal Moores naquela tarde e tiraria meu dia livre por motivo de saúde no dia seguinte. Pensei que o pior estava praticamente terminado, sem a mais leve ideia de que o pior daquele dia ainda não tinha nem começado. Capítulo 11. Achamos que ele ainda estava dopado por causa dos exames, disse Dee no fim daquela tarde. Sua voz estava baixa, áspera, quase um rosnado, e tinha hematomas roxos em volta do pescoço. Podia ver que falar lhe causava dor e pensei em dizer para que deixasse para lá, mas às vezes dói mais ficar calado. Avaliei que essa era uma das tais ocasiões. Fiquei com a boca fechada. Nós todos achamos que ele estava dopado, não foi? Harry teve ligeiro endossou com a cabeça. Até Percy, sentado sozinho no seu próprio grupinho soturno de confirmou com a cabeça. Brutal deu uma olhada para mim. Por um instante, nossos olhos se encontraram. Estávamos pensando basicamente a mesma coisa, que era assim que as coisas aconteciam. Você estava indo muito bem. Tudo andando como mandava o figurino. Você cometia um equívoco e pronto. O céu desabava na sua cabeça. Eles tinham achado que ele estava dopado. Era uma presunção razoável, mas ninguém tinha perguntado se ele estava dopado. Achei que tinha visto algo a mais nos olhos de Brutal. Harry e Dee aprenderiam com o erro. Especialmente Dee, que poderia facilmente ter voltado para casa morto. Percy não aprenderia. Talvez Percy não fosse capaz de aprender. Tudo que Percy podia fazer era ficar sentado no canto, amuado porque as coisas estavam indo mal para ele novamente. Tinham sido 7 enviados a Indianola para assumir a responsabilidade por Wild Bill Varton, Harry, Dee, Percy, 2 outros guardas na parte de trás. Esqueci o nome deles, embora tenha certeza de que já o soube. Mais 2 na frente. Pegaram o que costumávamos chamar de diligência. Um furgão Ford que tinha sido reforçado com chapas de aço e equipado com vidro supostamente à prova de bala. Parecia uma cruza de caminhãozinho de leite com carro blindado. Harry Teveliger estava tecnicamente chefiando a expedição. Entregou sua papelada para o xerife do condado, não Homer Cribus, mas algum outro imbecil eleito como ele, imagino, que, por sua vez, entregou-os ao Sr. William Varton, encrenqueiro extraordinário, como poderia ter dito Delacroix. O uniforme de presidiário de Cold Mountain tinha sido mandado antes, mas o xerife e seus homens não tinham se dado ao trabalho de fazer Varton vesti-lo e deixaram isso para nossos rapazes. Varton estava usando um camisolão de algodão do hospital e uns chinelos baratos de feltro quando eles o encontraram pela primeira vez no 2º andar do Hospital Geral. Um homem esquelético, com um rosto estreito e cheio de espinha, uma vasta massa de cabelos louros, compridos e emaranhados. Seu traseiro, também estreito e também cheio de espinhas, se projetava pela parte traseira do camisolão. Essa foi a parte do seu corpo que Harry e os outros viram primeiro, porque Varton estava na janela, olhando para o pátio de estacionamento, quando eles chegaram. Ele não se virou. Simplesmente ficou ali parado, segurando as cortinas abertas com uma das mãos, calado como um manequim, enquanto Harry xingava o xerife do condado por ter sido tão preguiçoso e deixado de fazer Varton vestir o uniforme azul de presidiário, e o xerife fazia um discurso, como parecem fazer todos os funcionários de condado que já encontrei, sobre o que fazia e o que não fazia parte do seu trabalho. Quando Harry se cansou dessa parte, e desconfio que não demorou muito, mandou que Varton se virasse. Varton assim fez.
Dean nos disse na sua voz áspera, quase rosnada e semi-estrangulada, que ele tinha a mesma aparência de qualquer um dos milhares de sujeitos perdidos do interior que tinham acabado passando por Cold Mountain durante os anos que estávamos lá. Troque essa aparência em miúdos, o que você tem é um bronco com um traço de maldade. Às vezes também se descobria neles um traço de covardia, quando estavam de costas contra a parede, mas na maioria das vezes lá só havia hostilidade e maldade, depois mais hostilidade e maldade. Há pessoas que veem nobreza em indivíduos como Billy Varton, mas não sou uma delas. Uma ratazana também lutará se for encurralada. Dean comentara conosco que o rosto desse homem parecia não ter mais personalidade do que seu traseiro coberto de acne. A mandíbula era frouxa, os olhos distantes, os ombros caídos, as mãos dependuradas. Ele parecia estar mesmo cheio de morfina, tão apalermado como todos os drogados que já tinham visto. Ao ouvir isso, Percy deu outro dos seus acenos soturnos de cabeça. Vista isso, dissera Harry, apontando para o uniforme que estava nos pés da cama. Tinha sido retirado do papel pardo em que estava embrulhado, mas fora isso estava intocado, e ainda estava dobrado exatamente como saíra da lavanderia da prisão, com uma cueca branca de algodão enfiada numa das mangas da camisa e um par de meias brancas na outra. Varton parecia perfeitamente disposto a obedecer, mas não conseguia ir muito longe sem ajuda. Conseguiu vestir a cueca, mas quando chegou a vez das calças, ficou tentando enfiar as duas pernas no mesmo buraco. Por fim, Dio ajudou, fazendo com que seus pés fossem por onde deviam ir e depois puxando as calças para cima, fechando a braguilha e prendendo o feixe de pressão da cintura. Varton apenas ficou ali de pé, sem nem mesmo tentar ajudar quando viu que Dio estava fazendo tudo por ele. Ficou com um olhar vago para o outro lado do quarto, as mãos frouxas, e nenhum deles sequer desconfiou de que ele estava fingindo. Não com esperança de fugir, pelo menos eu não acho que fosse isso, mas apenas com esperança de causar o máximo de problemas quando chegasse o momento. Os documentos foram assinados. William Varton, que se tinha tornado propriedade do condado quando fora detido, agora se tornava propriedade do Estado. Foi levado pela escada de trás através da cozinha, cercado por guardas penitenciários. Foi andando com a cabeça baixa e as mãos de dedos compridos balançando dos lados do corpo. Na primeira vez que o boné dele caiu, Dio colocou de volta na cabeça dele. Da segunda vez, apenas meteu no bolso de trás da própria calça. Ele teve outra oportunidade de criar problemas na parte de trás da diligência, quando estavam pondo os grilhões nele, mas não fez nada. Se era capaz de pensar, até hoje não tenho certeza de que era, ou se era, o quanto. Ele deve ter pensado que o espaço era pequeno demais e os outros numerosos demais para que pudesse causar uma encrenca satisfatória. De modo que as correntes foram colocadas, uma passando entre os tornozelos e outra, comprida demais, como se acabou vendo, entre os pulsos. O trajeto até Cold Mountain levou 1 hora. Durante todo esse tempo, Varton ficou sentado no banco do lado esquerdo, bem junto da cabina, a cabeça baixa, as mãos algemadas dependuradas entre os joelhos. De vez em quando, ele cantarolava um pouco, disse Harry, e Percy saiu da fossa o suficiente para dizer que Boçal deixava escorrer saliva do lábio inferior mole, uma gota de cada vez, até fazer uma poça entre seus pés. Como um cachorro deixando pingar saliva da ponta da língua num dia quente de verão. Quando chegaram à penitenciária, entraram pelo portão sul, e acho que passaram bem junto do meu carro. O guarda na passagem sul fez correr para trás a porta grande entre o pátio de entrada e o pátio de exercícios, e a diligência passou por ela. Era 1 hora morta no pátio de exercícios. Não havia muitos homens ali fora, e a maioria deles estava trabalhando com a enxada na horta. Devia ser a época das abóboras. Foram direto para o bloco e pararam. O motorista abriu a porta e disse a eles que ia levar a diligência até a garagem para trocar o óleo, que tinha sido um prazer trabalhar com eles. Os guardas extras foram com o veículo, 2 deles sentados na parte de trás comendo maçãs, as portas agora balançando abertas. Isso deixou Dean, Harry e Percy com preso algemado. Devia ter sido suficiente. Teria sido suficiente. Se eles não tivessem sido engambelados pelo rapaz magro do interior, ali de pé no chão de terra, com a cabeça baixa e correntes nos pulsos e nos tornozelos. Fizeram-no marchar os cerca de 12 passos até a porta que abria para dentro do bloco, pondo-se na mesma formação que usávamos quando estávamos escoltando presos pelo corredor verde. Harry estava do lado esquerdo, Dean do direito e Percy estava atrás, com o cacetete na mão. Ninguém me disse isso, mas sei muito bem que ele o tinha na mão. Percy adorava aquele bastão de peroba. Quanto a mim, estava sentado no que ia ser o lar de Varton até que chegasse a hora de ele ingressar no lugar quente, a primeira cela à direita indo pelo corredor na direção da solitária. Estava com minha prancheta nas mãos e só pensava em fazer meu discursinho de praxe e dar o fora dali. A dor no meu baixo ventre estava aumentando de novo e tudo o que eu queria era ir para minha sala e esperar que ela passasse. Dean deu um passo à frente para destravar a porta. Escolheu a chave certa do molho pendurado no seu cinto e enfiou-a na fechadura. Varton despertou exatamente quando Dean girou a chave e puxou a maçaneta. Emitiu um grito agudo de algo ininteligível, uma espécie de grito de guerra, que fez Harry ficar temporariamente imobilizado e praticamente liquidou com Percy Vetmore para o resto do embate. Ouvi aquele grito através da porta parcialmente aberta e, inicialmente, não associei com qualquer coisa humana. Pensei que um cachorro entrará no pátio e tinha sido machucado, que talvez algum detento mal-humorado tivesse batido nele com uma enxada. Varton ergueu os braços, deixou cair a corrente que estava pendurada entre seus pulsos por cima da cabeça de Dee e começou a estrangulá-lo com ela. Dee soltou um grito abafado e se projetou para a frente, para nosso pequeno mundo iluminado por eletricidade.
Varton não teve problema de ir junto com ele, até ele deu um empurrão, o tempo todo gritando e balbuciando coisas, até dando risadas. Estava com os braços flexionados nos cotovelos, com os pulsos junto das orelhas de Dee, puxando a corrente o mais apertado que podia, movendo-a de um lado para o outro. Harry caiu sobre as costas de Varton, agarrando os cabelos louros e oleosos do nosso novo rapaz com uma das mãos e batendo o outro punho com toda a força, no lado do rosto de Varton. Ele tinha tanto o próprio cacetete como um revólver, mas na afobação não sacou nenhum dos dois. É claro que tínhamos tido problemas com presos antes, mas nunca um que nos tivesse apanhado de surpresa como Varton. A astúcia do homem estava além da nossa experiência. Nunca tinha visto nada parecido antes e nunca voltei a ver. E ele era forte. Toda aquela moleza sumiu. Harry disse depois que era como saltar sobre um ninho de molas de aço retesadas que tinham de algum modo adquirido vida. Varton, agora do lado de dentro e perto da mesa da guarda, girou o corpo para a esquerda e atirou Harry longe. Harry bateu na mesa e caiu esparramado no chão. Oba, meninos, riu Varton. Que festança, não? É ou não é? Ainda berrando e rindo, Varton continuou a estrangular Dean com a corrente. Por que não? Varton sabia o mesmo que todos nós sabíamos, que um homem só pode ser fritado uma vez. Bata nele, Percy, bata nele, berrou Harry, tentando se pôr de pé. Mas Percy apenas ficou parado com o cacetete de peroba na mão, os olhos esbugalhados como 2 pratos de sopa. Ali estava a oportunidade pela qual estava esperando, podia-se dizer, a oportunidade de ouro para dar um bom emprego para aquele porrete, e ele estava assustado ou confuso demais para usá-lo. Aquele ali não era um francesinho aterrorizado, nem um gigante negro que mal parecia saber que estava dentro do seu próprio corpo. Aquele ali era um diabo em ação. Saí da cela de Varton, deixando cair a prancheta e sacando meu ponto 38. Pela segunda vez naquele dia, tinha me esquecido da infecção que estava fazendo minha virilha arder. Não duvidei da história que os outros contaram da fisionomia vaga e dos olhos sem vida de Varton quando falaram disso mais tarde, mas esse não era o Varton que eu vi. O que vi foi a cara de um animal. Não de um animal inteligente, mas de um animal cheio de astúcia, e de maldade, e alegria. Ele estava fazendo o que tinha sido criado para fazer. O lugar e as circunstâncias não faziam diferença. A outra coisa que vi foi o rosto de Dee, vermelho e entumecido. Ele estava morrendo diante dos meus olhos. Varton viu o revólver na minha mão e girou Dee na direção dele, de modo que era praticamente inevitável ter de acertar em um para atingir o outro. Por cima do ombro de Dee, um olho azul brilhante me desafiava a atirar.